Isso é uma claquete. Ah, tá bom. Tá? Sim. Tá certo. Aceitamos doações de claquete. Se você tiver um aí na sua casa, sem uso. Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre Tigres e Dragões. E hoje a gente está aqui atendendo a um apelo da nossa audiência que tem pedido muito professoras, mestras, sifus de Kung Fu e de Tai Chi. Algumas mestras já passaram por aqui, é verdade, mas a gente ainda tem uma presença muitíssimo masculina aqui nesse canal. Então a gente está num movimento aqui também de nos aproximar cada vez mais e dar cada vez mais audiência e espaço também para as professoras e para as mestras que estão fazendo a diferença nas suas escolas. Professora Isadora, muito bem-vinda à nossa escola, à nossa casa, ao nosso podcast. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, né, de todos vocês. Obrigado pelo espaço e para a gente ter essa oportunidade, né, de estar representando tanto o público feminino e também mostrando que dentro do Kung Fu você tem aí um número até, vamos colocar assim, palpável aí de mulheres que são representantes e líderes, ou pode trazer também só uma experiência. E cada vez mais crescente, né, pelo que a gente tem... Sim, hoje em dia visto. A gente pode ver nas aulas, né? Eu acho que eu comecei muito jovem, né, criança, mas se eu for pegar toda a história ali, eu acho que de uma aula que às vezes tinha 2, 3, hoje a gente está indo para uma aula que às vezes tem mais mulheres do que homens. Bom, para quem não conhece, a professora Isadora é praticante vamos ver se eu vou lembrar tudo que ela me escreveu aqui de memória hoje, hein? Praticante há 29 anos. Exato. Praticante de Kung Fu há 29 anos, ou seja, desde que nasceu, né? Exato. Praticamente. Eu tinha... Praticamente. Professora de Choi Li Fa, Sim. certo? Eu só não vou me lembrar agora a sua graduação no Choi Li Fa. 6º grau. 6º grau. Praticante e professora também de Tai Chi Chuan. Assim. E... De louva-a-Deus. E também de Kung Fu, estilo louva-a-Deus, certo? Certo. E também é sócia com o professor Diego, da associação... Não, da escola de Kung Fu. Leão Chinês. Leão Chinês. Eu ia falar dança do leão. Tá aqui, ó. Leão Chinês. O leão tá atrás Leão dela. Chinês. E Exato. que, inclusive, o professor tá aqui nas nossas listas de convidados. Então, em breve teremos episódio também com o professor Diego. Exato. Certo? Sim. E temos plateia aqui hoje. Temos. Reação da plateia, cadê? Aí. Muito bem, muito bem. Antes da gente começar, Rômulo, recadinhos do coração? Gente, a gente tá com aquele velho pedido de afagar o algoritmo. Então, assim, a gente tá aí com 10% de curtidas. Por favor, né? Muito xoxo. Muito fácil. Muito Clica aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem esse papo a circular. E é isso que a gente precisa, esse apoio aí. Mas você sabe que eu estava assistindo o nosso concorrente, que é o Podpah? Olha só. Existe? Existe concorrente? Eu não sabia. Podpah é Você sabe que a gigante. proporção é essa? É 10% também? 500.000 views. 500 mil views, daí eles têm 50 mil curtidas, né? Essa proporção. Então, Mas a gente precisa de mais ajuda da comunidade. É A isso. gente só não tem 500.000 views Exato, ainda. a gente precisa de ajuda pra chegar lá no Podpah. Eles podiam chamar a gente também, né? Pô, a gente podia chamar Márcio? eles também. Pô, seria legal. Bom, vamos lá. Mas com a professora Isadora hoje vai bombar. Por favor, gente. Vou viralizar esse vídeo aqui. Gente, E os aí o alunos, canal. eles têm a obrigação de compartilhar o vídeo dos seus professores, é o mínimo. Não, eu E vou de colocar deixar todo comentários aqui também. Exato. E perguntas. Pode Sim. ser, Comentários, eu sou perguntas. aluno. É isso. Vou colocar todo mundo no cavalo com o celular na mão e falar, olha, gente, a aula hoje vai ser isso. Se não der um like, um curtir, um seguir, não tá liberado o Boa cavalo ideia, hoje. boa E a gente vai passar os dados de quem curtiu tudo pra professora, pra ela pegar firme ali com vocês. Pode deixar. Inclusive já vai com a anotação no exame de faixa. Esse aqui não curtiu. Já. Exato, já vai perder menos um ponto Isso, ali, vai ser a tranquilo. pergunta decisiva. No do exame. minuto, tá Curtiu? ok? O que eu falei no minuto tá? Exato. Professora, mas vamos lá. Eu vi e falei na sua mini bio que você pratica há 29 anos. Exato. Né?
Então, imagina que você começou a treinar ali muito Jovem. criancinha ali. Menor com do que eu sou idade, hoje. mais ou menos? Com 6 anos. 6 anos de idade. Isso. E qual que foi o motivador, assim? O que te levou pro Kung Fu? Foi uma decisão que você ficou como uma criança pedindo para os seus pais, para sua mãe? Ou foi o contrário, a família que queria te dar uma atividade ali mais de... Essa coisa de... Que tem até hoje esse raciocínio, né? Vamos colocar essa criança para gastar um pouco de energia, porque precisa, enfim. Conta um pouco pra gente como é que se deu o início. A minha história começa por conta do meu irmão. O seu irmão é mais velho que você. Exato, ele é mais velho. E o meu irmão, ele é mais introspectivo, vou colocar nesse perfil, né? Então, a minha mãe... E ele tinha asma também. E aí, ele não se dava bem com algumas atividades, alguns esportes, né? E a gente estudava no São Luís, na Paulista. Uhum. E a minha mãe trabalhava numa empresa próxima, que chamava CESP. E na CESP, tinha muitas pessoas que praticavam Kung Fu com o mestre Amaral. Olha só, assim que era Porque perto era do ali, lado, né? na Consolação. Isso. Olha aí. E aí eles indicaram pra levar o meu irmão lá. E porque quem indicou, né, falou, olha, leva ele pro arte marcial, às vezes ele se identifica, já que ele não gosta de fazer atividades em conjunto, tipo futebol e assim por diante. E aí minha mãe leva ele até o mestre Amaral falou, olha, não pego crianças nesse tamanho, porque nós éramos pequenos, né. Na verdade, há boatos que eu comecei com 5 e ele com 8. Nossa família não sabe exatamente a data que a gente começou. A gente joga com 6, né? Que é mais ou menos 94, por ali. Você que a gente tem foto. 6 e 9 ele tem. 6 e 9. Mas pode ser que tenha sido 5 e 7, a gente não sabe. Sim. 5 e 8, desculpa. E aí o que acontece? A gente chega lá e aí o mestre Amaral fala, olha, não pego crianças nessa idade, mas eu tenho 2 alunos que abriram uma escola recentemente, que eles pegam crianças pequenas. Quem que eram Falta esses? você falar que é o Márcio Augusto. Não. Aí eu ia falar, Não. como assim? E esses 2 mestres eram quem? O mestre Serra e o mestre De Paula. E eles estavam com o Instituto de Kung Fu Shaolin, recém-aberto, né, em 92. Vi uma foto sua recebendo Sim. do mestre De Paula. Sim, a gente treinou com o mestre De Paula por muitos anos. Eu treinei até os 21 anos com ele. Eu e o meu irmão com 24. Então, o que acontece? A gente entra no instituto, né? E porque também a gente morava no Butantã. Então, casou da gente treinar lá com eles. Então, a gente estudava na Paulista, mas a gente morava no Butantã. Então, a minha mãe falou, vamos levar eles pra lá. E aí, tudo que meu irmão fazia, eu fazia, né? Você vai, eu não me embalo. E aí, a gente começa a treinar lá. Lá ainda não tinha o Tcholifá. A gente começou no estilo Louva-a-Deus, né? Que era o que eles já praticavam no mestre Amaral. E aí, a gente foi treinando até o momento que vem implementando o Tcholifá dentro do Instituto de Kung Fu Shaolin. E aí, muda o nome para Tachon Kung Fu Academy, né? Então, eu pulei bastante isso. Não, uma curiosidade aqui. Sim. Quando o mestre Serra e o mestre De Paula saem do Amaral e montam o instituto, Sim. eles ficam um tempo só ensinando louva-a-Deus. Exato. Na vertente do mestre Amaral, né? Sim. Ainda seguindo todos os... Então, sem grandes adaptações, assim. Então, eu não sei te falar com propriedade, porque eu era muito criança. Né? Então, eu não tenho essa propriedade para te falar, olha, foi naquela época ou não foi, mas eu sei que eles tiveram um alinhamento técnico, vamos colocar dessa forma, né? Pode ser que eu esteja me colocando mal, mas eles vão até o mestre Li, né? Sim. E aí eles fazem esse alinhamento técnico, não sei se é esse o termo, mas eles alinham a técnica referente ao que eles vão atrás do mestre Li. Né? E aí eles implementam essas mudanças, vamos colocar dessa forma, né? E aí eu não sei qual foi a data disso e se quando a gente começou, eu iniciei o meu irmão, se já tinha essa modificação ou não tinha, tá? E de imediato você gostou do Kung Fu? Então, foi veja uma coisa bem. Assim que, então, meu irmão tá aqui, eu vou... Exato, eu comecei a fazer junto com meu irmão e a didática antiga, ela era um marcial para adulto, não era para criança. Por mais que eles né, tentassem adaptar. Eu lembro de eu falando para minha mãe, eu não aguento mais ir lá e treinar no 81 movimentos. Toda aula é muito chato. Né? Eu falava pra minha mãe, mãe, não aguento mais, tem que fazer 81 movimentos todo dia. Que era o quê? Era um tantui, uma criança de 6 anos. Né? E eu lembro que assim, eu sofria... Sem contar a ginástica, né? Exato. Não, a ginástica eu acho que a gente até dava conta, porque eu acho que as crianças da nossa geração,
Eu era uma criança super hiperativa, então pra mim eu levava numa boa. Talvez uma criança que não tivesse tanta ginástica assim no cotidiano. Eu fazia muita atividade física, né? Isso vem do meu pai. Meu pai, ele sempre falou pra mim e pro meu irmão: não importa o que vocês façam, mas vocês têm que fazer uma atividade física, porque isso vai fazer bem pra cabeça de vocês. Meu pai tinha esse conceito, né? Mas meu pai sempre foi do futebol. Ele até tentou treinar com Fu, coitado, mas não se identificou, não. E o que acontece? Eu e minha irmã, a gente começa a treinar. Meu irmão sempre foi muito mais dedicado que eu. Eu lembro do meu irmão, tipo, com 9 anos, treinando flexão em casa, assim, porque ele queria ficar muito bom. Meu irmão, ele sempre foi muito, mas muito dedicado. Meu irmão, ele é o motivo de eu estar ainda hoje no Kung Fu e ter virado a chave do Kung Fu pra mim. Que legal. Eu vou explicar melhor, né, ao longo do percurso da história. Mas, então assim, a gente entra... Né, pra mim, que sou uma criança menor, né, não entendo, eu falo, poxa, mãe, 81 movimentos todo dia. Mas meu irmão achava o máximo. Ele curtia pra caramba. E a gente se manteve ali. E o meu grande medo nos exames era fazer aplicação. Porque imagina, uma criança de 6 anos tem que fazer aplicação ida e volta. Então, quando eu ia fazer exame, eu ficava super tenso. Eu falava, eu não vou lembrar desse negócio. Meu irmão, não, você tem que treinar. E o meu irmão era, né, fissurado. E vocês treinavam? A gente treinava junto. A gente tinha um momento mais ali de uma rixa, né? Tá errado aqui, faz exato. assim. Não, você que esqueceu. Não, mas o mestre falou pra mim que era assim. Não, a gente não tinha muito isso, mas eu lembro de eu treinando e ele, tipo, meio de saco cheio, tipo, não pega nunca, né? Porque imagina, ele tinha uns 9 anos, eu tinha 6, eu não tava mais velho. Eu não conseguia acompanhar, né? Mas enfim, e aí a gente foi treinando, a gente treinou louva-a-Deus por 3 anos, né? Então ali quando eu chego com 9 anos, meu irmão já com, o cálculo é ruim aqui, é 12, né? O mestre Serra e o mestre Depois falam, olha, a gente vai começar agora, todas as crianças vão treinar Tcholifá. Então a gente mudou. É obrigado a migrar para Tcholifá. Isso tinha 9. Eu tinha 9, meu irmão tinha 12. E aí algumas crianças saem, né? Porque eu tenho uma amiga minha, até é importante falar dela, porque ela vai vir num outro gap na história. Chama Carol. Ela treinava ela e a irmã, não vou lembrar o nome da irmã agora. E elas treinavam com a gente, era minha amiguinha, né, e tal. Que ela batia de idade comigo e a irmã dela um pouquinho mais velha. E aí ela sai, porque ela queria treinar louva-a-Deus. E aí a gente, vamos lá, começou o Tcholifá. Só que é a mesma coisa, era uma didática, todos os catis de adulto. E aí a gente começa aquilo ali tudo novo, né? A gente pega a estrutura do Tcholifá sendo implementada ainda. E a gente começa do zero. Então, assim, né? Vocês não devem saber a linhagem, né, nossa de técnica, mas imagina assim, a primeira técnica daquela época é a segunda técnica de hoje. E para criança, hoje em dia a gente retificou, a gente deixou elas mais curtas. E naquela época você aprendia o catim inteiro. Então, assim, a gente... E aí, no meio do caminho, eles voltaram a gente com a técnica de criança. Então, a gente teve que aprender, desaprender e depois aprender de novo. Então, a gente teve muitas modificações durante o percurso, né? Mas assim... Tinha uma construção, né? Uma experimentação. A gente foi meio que um experimento. Foi bem interessante, foi bem interessante. Mas deu certo, né? Porque você tem escola hoje, foi um experimento que... E voltaram alguns das antigas. Algumas crianças que treinavam com a gente, eles pararam e voltaram em algum momento. E foi bem interessante. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu não entendi se a implementação então começou pelas crianças, é isso? Não, começa... Era adultos e crianças. Isso, adultos e crianças. Começa com todos, né? Então, como eu disse, pode ser que eu esteja falando alguma coisa que não esteja 100% dentro do cronograma, né? Da história. Porque eu era muito pequena. Mas o que acontece? Até onde a gente sabe, né? Dentro do que a gente... Trazem pra gente informação, porque nós éramos pequenos. O mestre Tomizaki, né? Ele já estava em contato com o mestre Tamaong, ele já estava treinando lá com ele. Ele vem para o Brasil, ele dá um seminário de Wun Choi, que é a segunda forma, que é a primeira forma do estilo naquela época, tá? Ele dá esse seminário e aí tem esse encontro, esse primeiro contato com o Tcholifá, a escola, né? O Instituto de Kung Fu Shaolin, né? Eu não vou saber a data exata, porque como eu disse, eu era criança, eu não participei desse seminário. E aí eles começam a ter essa ligação com o mestre Tamaong, né? Faz essa ponte, o mestre Tomizaki. E aí eles trazem o Tcholifá e trazem a metodologia na época do mestre Tamaong, né? Que aí o mestre Tamaong vem pra cá, ele explica pra eles como que funciona, como que tem que trabalhar, metodologia e tudo mais e tal. Ele faz uma revolução, né? No Kung Fu aqui. Exato. Não só em São Paulo, mas no Brasil. É um grande divisor de águas do ponto de vista
levar o Kung Estruturar, Fu, né? Estruturar o como ensino. um negócio. Isso, de um forma negócio profissional. Assim, vamos colocar com profissional. marketing, enfim. Exato. Uma outra coisa. Não pela qualidade, mas sim, sim. pela dinâmica, né? Sim, Pelo formato, vamos dizer assim. Agora, professora, você falou de que virou uma chavinha para você em algum momento aí. Sim. Que chavinha foi essa que virou? Então. Em que momento foi isso? Aí eu vou contar minha perspectiva de criança, né? Então, eu treinava lá o louva-a-Deus e tal, e era uma didática mais puxada e tal. E era engraçado, porque o mestre uma vez ele comentou com a gente, falou assim, não, porque a gente tentou fazer algumas brincadeiras com as crianças e os pais não gostaram. Eles queriam que fosse mais marcial. Então eu falei, nossa, eu sofri por conta dos pais, porque a gente achava bastante, né? E aí quando muda pra Tcholifá, a gente começa a aprender e tal, e aí começa a ter luta, né, em aula de criança. E essa luta, a gente recebe os primeiros equipamentos de luta infantil. Sim. Se já não tinha de adulto, imagina para criança naquela época, né? Eu acho que a gente recebe esses equipamentos lá por meados de 98, 97, que é quando o mestre De Paula vai para os Estados Unidos, ele traz, tá? Não sei se é isso exatamente, mas era o que a minha memória traz. E ele trouxe umas caneleiras, um protetor de tórax que eu acho que todo mundo usava o mesmo, e umas luvas de cochô, sabe aquelas que pareciam cotonete, assim? Sim. Azul. E aí a gente lutava e não podia bater na cabeça. Então essa era a luta. Era bem interessante. E aí, beleza, a gente tava treinando. E o viés da Taichung, naquela época, começou a focar mais para campeonatos. Né? Já tinha os campeonatos, mas começou a ter uma intenção maior em campeonatos, porque também eu acredito que seja bem na época que começou a ter as federações, né? Então exigia um apoio das federações, então começou a ter muito foco em campeonato, e eu era criança, então eu ia competir, eu queria ganhar, né? Eu era competitiva, eu sempre fui uma criança bem competitiva, porque eu fazia várias atividades. E numa dessas competições eu perdi. Só tinha eu e uma menina e eu perdi. Eu falei, nossa, eu sou muito ruim. Era luta ou era... Não, era cativo. Não tinha luta de criança, até onde eu lembro, tá? E aí eu perco esse cativo, eu perco esse campeonato pra essa menina, mas eu fico assim, possesso, assim, muito bravo e tal. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu devia ter lá meus 10 anos, talvez. Eu era faixa roxa, 10, 11. E aí me chamam pra receber a medalha, eu falo, eu não vou. E eu fico emburrada, e o mestre De Paula vem. E o mestre De Paula também é muito importante na minha trajetória. Aí ele vem e ele fala assim, você não vai receber... Você lembra qual campeonato era? Puxa, era um campeonato paulista. Eu não vou lembrar onde era. Mas era um campeonato paulista da Federação de Cochu. Tá? Que eu tenho quase certeza. Que eu acho que a medalha, eu ainda tenho a medalha em casa. E aí ele fala, vai lá buscar a medalha, Isadora, você precisa ir. Eu falo, eu não vou. E eu era uma criança meio... A minha mãe bateu prata, muito em mim, tá? Não que prata? seja certo, mas eu acho que eu merecia um pouco. Era uma medalha de prata. Você apanhava dessa mãe? Nossa, apanhava muito. Mas eu acho que eu merecia um pouco, porque eu era uma criança difícil de se lidar. Eu falei, eu não vou, acabou, eu não vou. Aí o mestre Paulo ficou bravo, óbvio. Foi lá, pegou a minha medalha, deu pra mim, falou, isso não é uma atitude e tal, deu uma mini bronca e deixou a medalha com a minha mãe, porque eu não queria pegar a medalha. E chorando, perdi e tal, beleza, passou. Aí fui pra faixa vermelha, meu irmão também, só que meu irmão, lembra, meu irmão treinava bem. Eu era meio mala, eu era meio chata. Todos os alunos que eu tenho, assim, com mais dificuldade, eu tenho certeza que é um karma pra mim. Eu tenho certeza absoluta. E aí eu era aquela criança mole, que não dava um corpo mole, sabe? Não treinava como deveria. E o que aconteceu? Aí o meu irmão passou para adulto, porque meu irmão já era mais velho, 3 anos mais velho que eu. E eu fiquei na aula de criança. Aí eu falei, pô, agora complicou, né? Só eu ficar na aula de criança, já não tinha aquela motivação que nem ele. E num dado momento, meu irmão passa de faixa, porque meu irmão era dedicado, eu não. E aí eu falei, não, então não quero mais continuar. Não quero mais treinar, porque, pô, ele passa de faixa, eu não passo, né? Aquela mentalidade infantil mesmo, né? Isso eu acho que eu já devia ter entre 12, 13 anos. Ufa, ainda bem. Eu já tinha quase uns 18, uns 20, 19. né? Não. Eu era novinha. 25. Não, eu era novinha. Eu criei um pouco de maturidade. Minha mãe deu um jeito. Meu pai também. Aí o que acontece? Aí eu falo, acho que eu não quero isso. Porque assim, também eu tinha uma coisa que eu gostava muito de jogar futebol. Eu adorava jogar futebol. Todas as minhas amigas foram jogar fora do país e meus pais não me apoiavam. Eles falavam, mas não. Seu pai jogava, né? Meu pai jogava, mas meu pai não me apoiava a jogar bola. Mas não é porque eu era mulher,
Nunca foi isso. Tanto que ele me chamava para jogar bola com os adultos. Eu jogava bola com os homens. Isso, eu nunca tive essa restrição de ser mulher, né? Mas ele falava, Isa, eu não vou apoiar uma coisa que não vai te dar futuro. Né? Porque naquela época, hoje em dia, o futebol feminino é muito visado. Mas naquela época não era. E ele falou, eu não vou te apoiar uma coisa que você não vai ter futuro. Eu sei que você gosta, mas você não vai fazer carreira. E a minha mãe, por outro lado, ela não queria que eu fosse pra fora jogar. Que era a única forma, naquela época, de ter algum espaço, né, dentro do futebol. Então eu falei, tá bom. Aí eu desisti do futebol, né? Eu jogava futebol na escola e tal, mas... E não tinha parado com o futebol, tinha dado uma pausa. Nessa pausa que eu dou, meu irmão, ele quebra os 3 metatarsos fazendo um reverso. Então ele foi fazer um reverso, ele saiu do chão e ele cai com a ponta do pé e arrebenta os 3 metatarsos, que são 3 ossos do pé. E ele entra numa cirurgia que é um pouco mais complexa, porque o osso dele quebrou em 2, 3 partes. Isso nessa idade ainda. Nessa idade, isso. Ele já estava com seus 17 anos. Meu irmão tinha acabado de ser campeão paulista. Ele estava num auge, assim, e meu irmão se dedicava muito, vocês não fazem ideia. E ele tinha acabado de se machucar, ele ia fazer o exame para preta, porque nesse meio tempo ele já tinha, né? E aí ele para de... Né, ele tem que parar de treinar, e aí o que acontece? A gente se encontrava em casa, como eu disse, meu irmão sempre treinou sozinho em casa. Ele tava lá na cadeira, ele foi engessado e ficou, eu acho que ele ficou, não sei exatamente, mas foi um bom tempo, assim, uns 8 meses engessado, tá? E ele ficava numa cadeira de escritório, sentado, fazendo todos os catis. Então eu girava a cadeira, né? Então ele fazia os catis na cadeira de escritório, exato. E eu passava todo dia, olhava ele e falava, meu, o cara é alucinado pelo negócio, né? E passava, e olhava, passava, e falava, meu, por que ele é tão alucinado? E eu nunca tive esse lance, né? Falei, sabe, mas vou tentar voltar. Aí cheguei pro meu pai, falei, pai, quero voltar. Aí meu pai, você tem certeza? Porque eu não quero pagar um negócio que você não vai dar valor, né? Mas pera lá, quanto tempo você ficou parada aí? Eu fiquei em uma média de 1 ano, vamos colocar assim. Mas não chegou a 1 ano, chegou pouco tempo, então uns 8 meses. 15? Não, dos 13 ao 14, vai. 14, mais ou menos. Aí eu falei, pai, eu quero voltar e tal. Aí ele falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte, já que o plano do seu irmão tá congelado, porque, né, por uma questão de saúde, eles congelaram o plano. Você entra no plano dele, usufruindo do plano dele. E se nada der certo, ele vai voltar, o plano dele foi, e tá tudo beleza. Falei, então tá bom. Aí fomos lá, voltamos pra Tati Wong na época, né? Chegamos a falar com o mestre de Paula. Quem dava mais aula pra mim, quando eu era um pouquinho maior, era o mestre de Paula. O mestre também dava também, mas é que quem cuidava das crianças maiores era mais o mestre de Paula. E aí o mestre de Paula, a gente foi fazer a reunião, falou, eu quero voltar e tal. Aí o mestre de Paula vira pra mim e fala assim, olha, Isa, eu entendo que você queira voltar, mas se você voltar do jeito que você era, não dá. Você não volta. Aí eu falei, não, mas tá tudo bem, eu vou voltar diferente. Só que... Se voltar, você fala, mas o que você quer dizer com isso? Né? Não, isso aí já tava um pouco mais madura. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, só que, então beleza, então eu quero voltar, eu vou voltar melhor, mas eu quero estar na aula de adulto. Eu não quero mais estar na aula de criança. Negociei ainda. Negociei. Aí, como eu sempre fui muito pequena, eu tenho uma estrutura pequena, vocês me viram, eu tenho 1,49 m. Naquela época eu não tinha estrutura de corpo, né? Ele falou, olha, já que você vai voltar, vamos voltar uma aula com criança e uma aula com adulto, até você se adaptar. Porque naquela época a luta era uma luta com alto impacto, tá? Não era uma luta simulada que hoje em dia a gente ensina os alunos, pelo menos dentro da nossa escola, a ter o controle da técnica. Era uma luta com o viés de Sancho, né, Sandá. Era uma luta forte. Então ele falou, vamos fazer uma aula com adulto e criança. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí fui lá, encarei aula de adulto, treinei igual adulto, beleza, criança, legal. Aí, a primeira luta que eu tenho, lembra que criança não batia na cabeça. Coloquei o capacete, entrei na luta com adulto. Tomei 3 socos na cabeça, assim, mas, assim, em cheio, porque imagina, eu era pequena, era uma luta forte, e eu não sabia defender cabeça, porque eu nunca tinha treinado defender cabeça, porque eu só socava no tronco. Não, você não era mais criança aí também, ué? Exato, então os adultos me viram e vamos descer a lenha, né? Deram 3 golpes na minha cabeça, ainda bem que eu tava de capacete. A cabeça foi pra trás 3 vezes. Quando eu vi que eu não ia conseguir sair dali, eu saí correndo pelo tatame. Saí correndo. Nisso, o mestre Marco... luta? Exato, saí correndo. Mas saí correndo, tipo, estou fugindo do meu adversário, né? Defesa pessoal. Aí o mestre Marco, que vocês conhecem, o mestre Marco Cardoso, certo? Vocês conhecem ele, da Cum Cum. Ele dava aula na época.
Ele me pegou assim pelo colete assim, e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô me defendendo. Se fosse na rua, eu ia ficar tomando 3 socos na cabeça. Eu era bocudo. Aí ele, não, você tem que clinchar. Eu falei, que clinchar? Nem sei o que é clinchar. Aí ele falou, não, você tem que clinchar. Eu falei, pô, nem sei o que é isso. Eu caí de paraquedas de adulto. Mereci, né? Porque eu pedi. Aí ele, não, vou te ensinar. Aí, né, fiz o desenvolvimento. Mas a luta é uma outra pasta. Porque a luta eu não me identifiquei. Era uma coisa que eu detestava. Eu fugia das aulas de luta. Por quê? Porque, imagina, não tinha uma didática de introdução. Você ia lá e lutava. A introdução era 3 socos na cabeça. Aí ele chegou. Exato. Aí ele chegava e falou assim, ó. Daí, como eu era criança, tinha mais um menino que era mais novinho, que chamava Dani Bor, que também voltou há pouco tempo, depois de muitos anos. E colocava a gente pra fazer sombra. Imagina, uma pessoa que nunca teve um contato direto com luta, adolescente, que, né, ele já não tem muita paciência, fala, vai fazer sombra. Pô, fazer sombra, tá? Aí eu ficava fazendo, falei, meu, coisa chata, né? Aí o que eu fiz? Como eu era malandra, eu descobri os dias que tinham luta. Então eu falei, beleza, os dias que tinham luta. Ah, entendi. Eu falei, já sei, vou fugir de todos os dias que tem luta. E comecei É semelhante os alunos que atrasam para entrar na aula para não pegar aquela parte mais dura do aquecimento. Né? Exato. Entendi. Eu falei, não, beleza, não vou nos dias que tem luta. Ó, ficava fugindo, beleza. Só que nesse meio tempo, eu comecei a mostrar um pouco mais de interesse no Kung Fu. Por quê? Eu gostava do treino, que era muito forte, né? Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a treinar vôlei no colégio, com todo esse tamanho, só porque o professor passava flexão e abdominal na aula. Então eu era meio alucinada de treino. Mas eu não queria lutar só. Né? Então eu treinava cativo, eu era alucinada. E nessa época eu comecei a competir também pela influência do mestre Marco Cardoso, que ele gosta de competição. E ele falava, vamos competir. Ele me instigava e eu comecei a competir bem, foi super legal. Teve até um campeonato que vocês devem lembrar, que foi bem icônico, né, dentro da família, que foi o campeonato Brasil e Estados Unidos, que foi no Ibirapuera. Ibirapuera, né? Nesse campeonato, meu irmão ainda estava voltando da lesão. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, para você sentir bem, você me treina pro campeonato? Porque meu irmão tinha sido campeão paulista antes de se machucar. Eu falei, você me ajuda a treinar pro campeonato? Ele falou, eu te ajudo. E a gente treinava no quarto junto, ele me dava os toques e tal. E tinha um kati que eu fazia a competição, que você tem que girar, um Chuchinkan, quem é da linhagem que conhece. E você faz vários giros, né? E ele falava, vai, você tem que fazer 22 giros. Eu saía tonta. Do quarto. Eu falei, não, ok, eu fazia tudo que ele pedia. E eu acabei ganhando esse campeonato, então foi uma coisa muito marcante, assim, porque eu volto daquela situação que eu, né? E ao mesmo tempo, meu irmão se sente realizado, porque ele fez parte daquilo. Então foi muito legal dentro da nossa relação. Agora, deixa eu só resgatar uma coisa aqui. Eu tô tentando entender, assim, qual foi o grande gatilho que fez... Virou. A chavinha. Então. Que eu fiquei pensando, será que foi o metatarso que quebrou? Será que foi os 3... Os 3 socos na cabeça? Na cabeça. Não, eu acho que a chavinha... Foi o campeonato, foi o... Então, a chave que virou foi a hora que eu consegui entrar numa aula de adulto e consegui ver que eu era capaz de estar ali e que aquilo poderia... eu me conectei com aquilo e aquilo poderia me dar futuro. Porque a única coisa que eu tinha me conectado... Acho que isso é importante. Quando você está dentro de uma atividade onde você se sente inserida num contexto, onde as pessoas prestam atenção que você está ali. Exato. E que de repente você... Puxa, ela saiu da turma kids, das crianças, e tá no adulto, foi pro campeonato, não sei o quê. As pessoas te notam, e isso é bom, né? Te coloca no lugar, não, puxa, e assim... tô me notando, né? Exato, e assim, eu tinha tido a vivência antes de eu parar, né? Tinha tido a vivência do ego, daquela coisa, tipo, do muito bom e do muito ruim, né? E a partir do momento que eu entro nessa parte que eu consigo, eu sou capaz, por mais que eu perca no campeonato... Eu conseguia dominar esse ego, eu conseguia entender ele, sabe? Falar assim, puxa, eu sei que eu gosto desse massagear, né? De você falar, nossa, eu consigo, eu sou capaz. Você fala, nossa, legal. Mas ao mesmo tempo você fala, poxa, mas isso é pra mim, não é pro outro, né? Então, essa maturidade também me ajudou muito a me identificar dentro do Kung Fu. Só que ainda eu tinha o problema da luta.
É, isso E aí, que eu ia perguntar. Quando você fala que é capaz de acompanhar a aula de adulto, você não tá falando da luta. Então. Não, em nenhum momento. Eu era muito boa em técnica, assim, né? Não tô me exaltando. Mas pra mim, na minha concepção, eu falei, não, eu sou boa em técnica. E quando né? você fala de futuro, você já tá pensando assim, tipo assim, nossa, eu posso fazer isso? Ou você tá falando assim, não, eu posso ser boa nisso? Então, o que eu pensava? Poxa, eu posso ser atleta de formas, né? Na minha cabeça era isso. Posso ser atleta de formas, porque eu comecei a ir bem, assim, nas formas. Então, eu fui nesse Brasil e Estados Unidos, já ganhei. Ganhou. Aí, ganhei até, acho que a menina até era mais graduada que eu. Aí, eu fui para um paulista, ganhei. Aí, eu falei, nossa, que legal. Me chamavam para fazer demonstrações. Eu falei, nossa, que legal. Então, eu tô num nível bom aqui, né? Eu acho que eu tenho... Porque como eu não consegui ser atleta de futebol, eu falei, vou ser atleta de Kung Fu. Legal, me identifiquei. É massagear, mas é também um pouco resultado de um trabalho, de um esforço, né? Rodei 22 vezes. Né? Exato. Poxa vida. Eu tinha que ter ganhado uma medalhinha, né? Que seja de segundo lugar. Brincadeira. Mas e aí é isso. E aí eu começo a treinar, aí eu fujo das aulas de luta. Aí beleza, aí o mestre de Paulo chega pra mim numa reunião, né? Eu já tava ali na minha faixa marrom escura e tal. Tava indo super bem, competi. Já marrom escura já. Tô fugindo da luta. Com quantos anos? Ali que já tinha uns 15, porque eu virei faixa preta com 15. E eu fugindo das lutas, né? Nesse meio tempo, eu fui campeã mundial dentro da Federação de Wushu. Eu fui juvenil. E eu fui chamada pra ir pra Singapura, tudo mais. E você foi? Não, Conseguiu porque meus pais não iam bancar, né? A gente não ia. Não tinha patrocínio, não tinha outro patrocínio, nem patrocínio. Nem patrocínio, nem não. outro. E meus pais, eles não queriam que eu viajasse antes de ter a maioridade. A minha mãe tinha esse lance. Não, se você não for com adulto, por mais que seja um professor e tal, não confiava, né? Sim, respeito a opinião dela. E aí, então eles não queriam que eu viajasse, então eu não fui pro Mundial. Mas eu cheguei a ser campeã mundial no Brasil, que teve um campeonato, né, mundial. E eu participei do Mundial, não do Mundialito. E eu consegui ganhar a medalha lá, né, uma medalha grande. Nossa época, poxa, uma medalha desse tamanho era um negócio diferenciado. Você fala, poxa, isso eu ganhava aquelas medalhinhas pequenas, né? Teve um campeonato que eu fui que era uma medalhinha com um grampo. Era grampeado no fio assim, sabe aquele de presente, assim? Mas tá tudo bem, ganhei uma medalhinha lá. E aí, o que acontece? Aí eu falo, não, beleza. Aí o mestre de Paulo chega, chama meu pai, eu, né, novamente. Isa, legal, você já tá terminando a matéria de marrom escura, quem sabe vai fazer um exame de preta. Tô chamando você aqui, o seu pai, porque, né, o responsável tinha que estar junto. Porque eu vi a sua ficha e você não vem em aula de luta. E nesse meio tempo, meu irmão já tinha virado faixa preta, tá? Só que os exames de preta, naquela época, eram todos fechados. Ninguém via, ninguém sabia o que tinha. Exato. E aí, o que acontece? Aí ele fala, olha, tô vendo aqui que você não tem nenhuma aula de luta. E você sabe que tem luta no exame, né? Aí eu, não. Seu irmão não te falou? Eu falei, não. Porque, né, meu irmão é um pouco mais na dele. Não contou. E ele falou, olha, tem luta de 2 contra 1, né? Você não tá vindo faz, anos. Assim. E como você fazia pra não ir? Porque tinha... Você cabulava na cara dura? Falava que ia pra academia e... Não, eu tinha uma aula ou outra que eu ia na aula de luta. Tanto que eu tive situações bem peculiares, assim. Tem o mestre Cláudio, que a gente teve uma relação muito bacana. Eu tenho o maior carinho por ele também, pelo mestre Marco também, que eles davam aula lá pra gente, assim, né? Algumas Eles eram vezes. os instrutores da época. Exato. Que davam aula pra vocês. Exato. A gente tinha muito contato com os mestres, né? Com o mestre Serra e o mestre de Paulo, mas eles davam também aula pra gente. E teve uma aula de luta que eu não gostava de luta. Calhei de estar lá na aula de luta, falei, putz, tem que lutar. Aí eu entrei com aquela vontade lá, com o corpo mole. Aí o pessoal batendo e eu deixando o pessoal bater. Fiquei lá só no clinch lá. Bate aí então, vai, não vou lutar. Fiz corpo mole. Aí o mestre Cláudio diz, Adora, luta. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei lá fazendo corpo mole. Sai da luta. Me chamou, me tirou da luta, tira equipamento. Falei, tá bom. Aí tirei, falei, bom, agora eu vou tomar uma bronca. Mas tá tudo bem, porque eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer, né? Que era adolescente ia voltar. Sim. Tirei lá o equipamento e tal. E eu gostava muito de luta de solo. Na minha época, eu acho que se tivesse o jiu-jitsu do jeito que é hoje, eu capaz de ter ido pro jiu-jitsu. Mas acabei que eu não fui, né? Mas eu gostava de luta de solo. E tinha luta de solo. Não sei se vocês chegaram a pegar uma época dessa. Virava de costas um pro outro e é isso aí. Eu adorava luta de solo. Porque não tinha soco na cara. Nenhuma, né?
vai. Isso aí. Uma luta de solo aleatória. Pega no gogô, no Exato. Imobiliza. Então, mas eu gostava da luta de solo porque ninguém dava soco na minha cara, entendeu? Eu falei, então aqui eu vou no muque, então beleza. Vou aqui no... Eu vou no muque. Mata-leão aqui, meu. Isso aí, ó. Já... Aqui, ó. Faca da mão na garganta, né? Um ataque ao olho, pá. E aí eu adorava. Ele sabia que eu gostava de luta de solo. Aí ele falou assim, todo mundo pra luta de solo. Daí eu abri o sorriso e falei, agora eu vou voltar, né? Aí ele, não, você vai ficar aí, pode sentar e ficar observando todo mundo lutar. Fiquei lá. Aí continuou a aula e tal, terminou a aula. Aí eu fui lá e falei, mestre, na época não era mestre, né? Ele era assim, né? Assim, desculpa, tá? Eu sei que eu fui muito mal educada com você, e não vai acontecer mais isso. Mas é que eu realmente não gosto de lutar. Ele falou, não, daí ele explicou, ele falou, você tem que lutar, tal. Fez o papel dele. Mas não me convenceu, óbvio. Eu deixei quieto, falei, tá bom, sim senhor, e tal. Falei, eu vou fugir da sala de luta, vou continuar no meu esquema, tá indo bem. Aí quando tem essa reunião, ele falou, tem a luta, e aí, você vai fazer exame de preto, você quer realmente receber a preto, você vai ter que lutar. Eu falei, tá bom, então lascou pro meu lado, né? Entrei nas aulas de luta, que eram as aulas de boxe chinês da época. A aula que eu ia era uma aula no horário da tarde. Claro, só iam poucas pessoas. Quem que ia? Um rapaz de 1,90 m, pesando mais ou menos 80 quilos. Um outro aluno, que era um japonês mais atarracadinho, assim, mais baixinho, que devia pesar lá seus 80 quilos, mas tinha 1,60 m. E eu. Essa era a aula de boxe chinês. E aí, eu ia lá e fazia o que tinha pra fazer. Aprendi lá o básico do básico, com aquela vontade maravilhosa. E aí, beleza. Eu falei, agora vamos que vamos, né? Fui pro exame, fiz comecei nas aulas de luta, muita força de vontade. Fiz um exame bem, assim, de técnica ótima, mas de luta bem mediano, vamos colocar dessa forma. Mas fiz o meu papel. Beleza. E aí eu sigo lá treinando. E o que eu fazia? Tinha uma aula que era à tarde e uma aula que era à noite. Eu ia sozinha pra escola, né? Eu ia de ônibus. E aí o que eu fazia? Eu falava, vou pedir pro meu pai me pegar no final do dia e aí eu volto pra casa. Então eu fazia 2 aulas. Eu fazia a aula das 5 e eu fazia a aula das 9. E eu ficava nesse gap lá na escola, treinando por conta. Então eu ficava treinando alongamento, treinava cati. Nesse meio tempo, o mestre Marco Cardoso, Isa, tá fazendo nada aí? Vem aqui, segura o escudo. Tá fazendo nada aí? Atacar com aplicação. Tá fazendo nada aí? Aí ele me colocando. Aí eu falei, legal isso aí, né? E nessa época, meu irmão já tinha começado o curso de instrução. Aí eu falei, eu acho que é legal esse negócio. Aí ele falou, por que você não se inscreve no curso de instrução? Aí eu falei, parece que é legal, né? Vou tentar. Aí me inscrevi. Naquela época não tinha uma escolha, você escrevia a cartinha e tal. E aí eles chamavam e tal, mas normalmente todo mundo entrava. Aí entrei no curso de instrução, primeira aula, né, que você vai passar pra pessoa. Jab, direto, chute frontal, lá. Daí ali caiu minha ficha. Falei, ferrou. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu detesto? Né, porque eu não gostava de luta. Eu falei, como é que eu vou ensinar uma pessoa a socar, chutar? E você vê como é louco? Que eu fazia as técnicas, que era luta, mas eu não identificava que era coligado. Por falta de maturidade, de estudo, né? Eu só via a técnica pela técnica, é só reprodução de movimento. E aí eu falei, e agora? Eu vou ter que lutar. Eu vou ter que encarar isso, eu vou ter que gostar disso aqui. Eu falei, irmão, vou pro tudo ou nada. Comecei a me dedicar na luta. Aí nisso, nessas aulas maravilhosas, com esses meninos com portes muito iguais, avantajados, eu aprendi a dar queda neles. Então eu entendi o contexto do movimento da queda. Eu falei, legal. E aí, como que era o treino da queda de uma perna? Soco na cabeça, abaixo. Eu falei, é pra mim isso daí. Porque todo mundo soca a minha cabeça, porque eu sou muito pequena. Então, pra socar no meu tronco é muito difícil. Então, o pessoal vai socar a minha cabeça, eu vou usar essa técnica. Pronto, me achei. Vinha socar a minha cabeça e derrubar a pessoa. Vinha derrubar a pessoa. Falei, pronto. Aí eu comecei a gostar do negócio. Falei, agora eu não tô apanhando, eu tô derrubando. Então, eu comecei a me especializar só em queda. E aí eu comecei a me identificar. E aí eu comecei a gostar de luta. Comecei a gostar de luta. E aí virou a chave. Porque eu gostava de catia, eu comecei a gostar de luta. E eu comecei a focar em luta. Luta. Tanto que eu sou apaixonada por luta. Eu e meu irmão, a gente é alucinado por luta. A gente adora. E aí foi aí que eu comecei a me identificar mais ainda. Eu falei, uau, que legal.
E aí vem a parte da instrução, que eu começo a me identificar, eu começo a dar aula, né? Aí você se imbui, você fica dentro, você começa a ver as pessoas que você pode ajudar, né? Da melhor forma. Tinha uma senhorinha que ela morria de medo do mestre Cláudio, porque ele era mais disciplinador, vamos dizer assim. E aí ela tinha medo de errar a técnica na frente dele e tal, e ela me chamava pra treinar facão dentro do vestiário. Imagina a situação. Não, me ajuda aqui no facão que eu não lembro o cadinho. Eu ajudava ela lá. Vou entrar pra aula, vou tomar bronca. Exato. Mas o Marco foi bonzinho, né? Porque ele poderia ter falado assim, já que você tá aqui sem fazer nada, vamos limpar um banheiro. Não, mas ó, eu vou te limpar falar. a sala. A gente limpava tudo, todo final do dia. A gente limpava banheiro, de lavar o banheiro. O espelho lá com um jornalzinho, aspirador no tatame. Até hoje eu faço isso na minha escola, né? Então, assim, faço isso na minha escola, faço isso na minha casa, né? É uma coisa que a gente aprende, né? Mas você faz isso na sua escola ou os alunos? Meus auxiliares fazem, mas quando eles não... pra você ter uma ideia, eu sou muito metódica. Então, eu chego e eu falo, não limpou direito, vem cá, vou te mostrar. Aí eu limpo, ela tá dando risada, porque ela sabe. Eu fiquei fora uma época agora, né? Porque eu fiz uma cirurgia de joelho. E eu fiquei ausente. E eu tô trabalhando essa parte porque eu tenho também desapegar, né? Coitados, né? Eles têm que ter uma paz. E aí eu fui chegando e fui olhando tudo, assim. Aí eu fui olhando. Eles, se for, calma, seguinte, a gente não arrumou aquilo ali, porque não sei o que, eles já foram se explicando. Não, porque assim, eu falei, não, tranquilo, sem problema, tal. Aí eu passou, tal. Aí outro dia eu peguei lá 2 auxiliares, que a gente usa uma cozinha única, né? Falei, alguém deixou a pia suja lá, quem foi? Aí o Matheus, não sei, eu acho que eu almocei. Que é um instrutor nosso. Acho que eu almocei lá, mas não sei se sou eu. Eu falei, não, calma, tá tudo bem. Então, assim, eu faço lá, né? Na medida do possível, eu peço pra eles ajudarem, mas eu assim, não julgando ninguém, tá? Mas, assim, na minha época, era passado, os mais novos sempre faziam. Não, porque a gente sempre fala um pouco sobre isso aqui, porque... os mais... E é importante tem uma parte ter esse asseio, né? Com a escola, com você mesmo, você aprende um monte de coisa. Exato. E assim, mas isso é uma coisa que eu e meu irmão, quando a gente foi abrir escola, não é que a gente aprende com os erros, acho que não é erro de ninguém, né? É a conduta, né? Então a gente fala assim, essa conduta talvez a gente vai ter diferente, né? Eu acho que é importante a gente se identificar com as condutas. Não o que é errado ou o que é certo, não tá pra julgar isso. Mas, por exemplo, a gente lá na escola, eu falo pro meu irmão, tem semana que a gente tem que limpar a escola. Não é só na mão dos auxiliares. A gente tem que cuidar também. A gente tem que colocar nossa energia, mesmo que seja num banheiro. Né? Mesmo que seja limpando um tatame. Entendeu? Então, às vezes, eles falam, precisa de ajuda. Eu falo, não, pode deixar que eu vou limpar. Então, eu faço isso porque eu gosto de também estar junto com eles, é legal você mesmo arrumar... Não, é que eu acho que toda adaptação é muito importante, né? Sim, para o contexto ocidental. Mas como toda adaptação, alguma coisa você perde, né? Passa Tem alguma coisa na limpeza pinta a parede, que... troca a lâmpada, tem um conteúdo na limpeza. Tem. Os meninos sabem, os meninos e as meninas, porque na nossa escola tem bastante auxiliar mulher também. A gente faz questão de ter, que a gente tava falando do viés, né, do foco feminino. A gente tem mulheres, né? A gente sempre tenta trabalhar com o nosso grupo de instrução meio que equilibrado. Para justamente ter a representatividade também, né? Então, assim, a gente tem esse aspecto da tradição marcial, mas ao mesmo tempo a gente também gosta de estar em comunidade. No quesito, vamos todo mundo junto, sabe? Agora, professora, você falou aí, em algum momento, sobre que você enxergou no Kung Fu uma perspectiva de futuro. Né? Sim. E aí eu entendi aqui que essa perspectiva de futuro você deve ter enxergado, inclusive, uma possibilidade de viver, de pagar os boletos da vida diária com Kung Fu. Sim. Né? E como é que foi essa decisão para você e como é que foi essa decisão para o papai e para a mamãe? Então, olha só que louco, né? Eu encontrei uma amiga minha de infância do colégio. Lembra o exame de vermelho que eu falei que tem gravado? Ela é confeiteira, fui comprar um negócio com ela de Páscoa. Aí encontrou ela e tal, então não sei o quê. Falei, que legal que você realizou seu sonho, né? Aí eu falei, meu sonho? Ela falou, você abriu sua escola de Kung Fu. E tipo, naquela época, eu não lembrava de pensar em ter uma escola de Kung Fu, olha que louco. Aí eu falei, mas eu falei, mas como assim? Ela falou, eu lembro que eu fui no seu exame de faixa vermelha e você já tinha falado pra mim que você talvez
teria uma escola de Kung Fu. Naquela época, na Vermelha, eu tinha 14 anos. Ela lembrava e você não lembrava? Eu não lembrava. Porque pra mim, a ideia de ter uma escola começou a partir do momento que comecei a auxiliar, porque até ali... Mas é uma coisa muito engraçada, porque eu lembro quando a gente era bem criança mesmo, que os mestres falavam, quem aqui vai ser instrutor de Kung Fu? E aí alguns levantavam a mão. Eu nunca levantei a mão. Eu não vou ser, não. 81 movimentos. Acho que não vai rolar pra mim. Só 81, imagina. E aí eu falei, pô, não, acho que não vai rolar pra mim. aqui na cara, 70 cara. Não vai rolar. Vai 6. Não. E era muito louco, que vários levantavam a mão e tal. E então, eles, os mestres, já instigavam isso na gente lá na infância. E aí, provavelmente eu devia ter comentado com ela. Talvez um dia eu tenha uma escola, sabe, aquela coisa de criança. E aí, quando eu começo a auxiliar... Talvez pelo seu perfil, pelo que você tá contando aqui, você não levantava só de birra. Provável, bem provável. Não vou ser igual aos outros, né? Não. Povo aí. Não, eu era muito bocuda. Teve uma vez que eles vieram e falaram assim, tá vendo, tem que fazer flexão, vocês já viram algum instrutor aqui, fraquinho aqui? Aí eu falei, já, o que tá na recepção? Aí, quem era o da recepção? Não sei se vocês chegaram a conhecer o mestre Martinelli. O Martinelli... Mas qual Martinelli? O Martinelli, eu não vou saber o nome dele, agora de cabeça o nome dele, é o Paulo Martinelli. Paulo Martinelli. Ele que foi pra Cascavel. Sim. Vocês sabem quem é ele? É da época do Amaral também. E era ele que tava na recepção. E eu falei, tem sim, um que tá na recepção. Ele era mais magrinho. Aí eu lembro que eu saí do treino e falei assim, vem aqui, Isadora, me chamou. Vem aqui, aperta meu muco. Eu falei, não, você é forte mesmo. Ele? Então eu tinha eu gostava do desafio. Né? E de cutucar todo mundo, né? Pelo visto. Né? Você sabe que você tava falando do repetir 80 e poucos movimentos. Eu lembro quando criança lá no Mestre Amaral, aí falava, né, final da primeira sequência tantu, final da segunda sequência tantu e tal. E eu sempre, tipo, vibrava assim, né? E aí tinha um que ele ficava assim. Ele não falava. E aí um dia a gente tinha uma turminha mais porrada. Um outro aluno? A gente apelidou ele de ventríloco. Só dublava. Porque ele só dublava. Uma vez um dia os caras pegaram ele, cara, deram uma porrada nele. Todo dia. Que aí, eu não lembro quem que dava aula pra gente, qual era o instrutor, que falava assim, quem não falar, vamos ficar fazendo 100 vezes. Putz. É igual, tipo, sabe quando polichinelo? Se ninguém contar, vamos fazer mais 500, não sei o quê. Você contar no descomparo. E aí ninguém descobriu quem que era o ventríloco. Era ele, o cara, nem lembro o nome dele, só lembro que era o ventríloco. Mas ele conseguiu contar depois? Não, mesmo corrigindo. Ele saiu da escola. Coitado. Saiu da escola. No fim, vocês não sabiam, mas ele era gago, ele não queria atrapalhar mais. Não, pior que não era. Assim, o cara que não queria estar lá, não gostava de luta. Tem essas pessoas, né? Tem esses alunos. Mas eu me lembrei agora desse caso. Então, e aí tem essa questão, aí eu comecei a auxiliar, né, escutando uma conversa, aí eu comecei a auxiliar, e aí naquela época, agora vem o contexto também do formato Taichung. Naquela época a gente via muita gente abrindo filiais, né? E aí eu lá com meus 16 anos comecei a auxiliar, e a gente via muita gente também indo para os Estados Unidos fazer intercâmbio. E aí eu falei, legal, acho que isso vai rolar pra mim, acho que eu quero isso. E o meu irmão falava, eu acho que eu quero. O meu irmão, ele nunca foi muito decidido, mas ele, dentro dele, ele queria. Mas ele nunca, como eu falei, eu falei aqui pra vocês, mas meu irmão, ele tem um jeito dele. Então, ele nunca acha que tá bom. Então, ele falava, não sei se eu vou estar bom um dia pra ter esse espaço, né? Pra ir pros Estados Unidos, ter uma escola. Eu tenho que esperar um mestre dar o... Eu já sempre fui, eu vou conquistar. Né? É outro perfil. E aí eu vejo muita gente indo e tal, eu falo, eu acho que eu quero. E aí o meu pai, o mestre de Paulo, eles tinham um contato muito próximos. Por quê? Porque a gente se conhecia há muitos anos, o mestre de Paulo era cliente do meu pai vem de joia, né? E ele comprava presente pra se for Silvia. E a gente também, em alguns momentos, a gente viajou junto pra praia, sem querer se encontrar. Então a gente tinha uma relação próxima, bem próxima. E, aliás, o meu primeiro Lien Quan que eu tive, isso foi uma coisa que eu adorei pro Cholifá, porque eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha Lien Quan só de madeira. E a gente aprendia o bendito do Lien Quan. Eu tenho até um asco meio com a arma até hoje.
o que beliscava, o que eu tomava de pancada na cabeça, mas não estava escrito. Eu detestava a aula de Lin Chen Kuan. Tem uma questão com a cabeça aí, né? Exato, não, poxa. Fala para as pessoas o que é o Lin Chen O Kuan. Lin Chen Kuan é uma arma, né? Que ela tem dois bastões. Bruce Lee. Isso, o famoso nunchaku, né? Com uma corda ou uma Munchaku. Munchaku. E aí essa arma, criança, né? Putz, eu não sabia manejar bem. Nossa, e era só de madeira. Época, Só tinha de madeira. Era muito Demais. bombado. Era Não, muito... Não, era o auge. Ele Só... andava, ele andava na rua. Aqui, ó. Meu irmão adorava essa arma e eu detestava, porque eu apanhava demais dela, né? Eu tenho isso dentro de mim, eu não podia apanhar. E aí o mestre Paulo, um primeiro nunchaku de borracha, ele traz dos Estados Unidos pra mim e pro meu irmão. A gente até hoje na escola, que arrebentou esses dias. E a gente guardou isso por um bom tempo, assim, e levou pra nossa escola. Pra gente era um símbolo ali bem nostálgico, né? E aí eu começo a ver, aí eu comento com meu pai. Eu falo, pai, eu tenho interesse em dar aula. E muitos alunos comentavam com meu pai. Porque meu pai era conhecido. Ele ia lá me buscar, ele ficava me esperando, porque eu deixava ele esperando, coitado. Que ele chegava pra me buscar, terminava a aula, né? Terminava de dar aula às 9 da noite. Aí ele chegava, eu tava lá limpando o banheiro, não sei o que, nananana. E às vezes, quando não era uma aula de louva-a-Deus, que era a última, e eu não era graduada em louva-a-Deus, o que eu fazia? Eu ficava treinando saco de bancada, flexão, não sei o que, eu ficava treinando. E aí ele chegava e eu tava lá treinando e conversando com o pessoal. Então eu deixava ele meio que esperando. Mas ele não ligava, porque ele falava muito também, ele gostava de se comunicar, então ele conversava com todo mundo. E os alunos vinham e falavam pra ele, nossa, a Isadora dá aula bem, o Diego dá aula bem, comentava da gente. Então meu pai viu ali como algo que, tipo, poxa, acho que vai dar certo para se eles quiserem ter uma escola de Kung Fu. Então a gente não teve uma questão com o meu pai de reprimir esse lado de viver de Kung Fu, né, de viver da arte marcial. Com o seu pai, não? Com meu pai. Minha mãe, por quê? Porque meu pai não era formado e meu pai vem de uma profissão que é um ofício. E a arte marcial, ela tem o viés de ofício. Então meu pai acreditava que é uma coisa assim, que era uma coisa a se conquistar, né? Que dá. Já a minha mãe é uma pessoa que tirou diploma, foi professora da Casper, ela tinha toda essa linhagem, mas... Qual é a sua mãe? Minha mãe chama Ana Arlene, mas ela deu aula na época que nem tinha, era só relações públicas, não era nem publicidade. Foi formada pela Casper em relações públicas. Ixi, pode ser, hein? Pode ser. Já pensou? Nossa. E aí, Sobrenome mesmo? Carvalho Gouveia. Mas ela era na época ainda da Direta Já, foi bem dessa época. sou mais jovem. E ela largou a faculdade por conta da repressão. Mas enfim, mas essa é outra história. E aí o que acontece? E aí a minha mãe, ela, vocês têm que se formar. Vocês têm que se formar, né? E tudo bem, vamos se formar. O meu irmão foi pro viés do jornalismo porque ele sempre gostou. Ele gostava de futebol também, né? Porque meu pai jogava. E ele foi pro viés do jornalismo. E eu falei, vou fazer educação física, que é correlacionado. E aí eu fui fazer educação física. E aí eu e meu irmão damos aula e tal. E aí a gente fala pro mestre que a gente tem interesse, meu pai também comenta, mas nesse meio tempo, a gente sabia que tinha que esperar um tempo para você abrir escola, não é? Eu vou lá e vou abrir minha escola hoje. Não, tinha que ter a autorização dos mestres para você abrir e tudo mais. E nesse meio tempo, o mestre Serra e o mestre De Paulo, eles se separam. Né? Eles têm Antes de você abrir sua escola? Bem antes, a gente tinha... Lembra que ano foi essa separação? Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu tenho 36, 21... Você tinha 21, é isso? Faz o quê? Faz o cálculo. Eu sou ruim de matemática. 15 anos, mais ou menos. 15 anos, Então, 15 anos, a gente tá em 23, 10... 13... 2009, 8, 8. por aí. 7, 8. Por aí. Antes de entrar nesse tema, posso voltar um pouquinho? Pode, claro. Você estava falando do ponto de virada, o Gil puxou isso de novo, e você falou sobre esse momento que você passa a participar do ensino, de alguma forma. Sim. Isso é uma coisa que uma sensação, acho que todo aluno mais que fica um tempo tem essa vivência, né? Foi isso que foi a virada para você? Foi essa... De me imbuir mais da arte marcial, você fala? Porque muda um pouco a perspectiva quando você passa a ajudar na aula, né? Você vê... Eu gosto de falar que, assim, quando você é aluno, você vê o teatro da parte da plateia. Quando você vira instrutor, você começa a ver a coxia, né?
Então você vê algumas coisas que, né, você tem uma cobrança diferente dentro como aluno, né, como pessoa, né, como conduta pessoal também, né, você sai da escola, você representa aquela escola, né. Então, ali foi uma virada de chave grande, porque eu começo a vestir a camisa. Aí é ali que eu falo, será que eu vou ter uma escola ou não? Né? Porque quando eu era criança eu falava, pode ser. Mas aí eu começo a me dedicar, né? A partir do momento que você fica o dia inteiro lá, né? No final do dia você vai lavar banheiro, né? Você vai ali acompanhar. E eu ficava o dia inteiro lá, a semana toda. Eu ficava lá de segunda a sábado. Não, tinha aula de domingo naquela época. A gente ficava de segunda a sábado dando aula. Domingo era minha folga, eu ia lá treinar. Então você ficava ali imbuído, né? Tudo era o meio do Kung Fu, tudo. E é muito estranho, né? Você pegar um dia, você não vai pra academia, tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer, mano. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a ter banda banda. A gente tocava numa banda e eu desisti da banda, porque eu falei, eu vou pro Kung Fu. Eu vou treinar, não vai rolar eu continuar na banda. Na época, o meu namorado era o vocalista. E ele começou a treinar. Aí ele falou, não, eu também vou largar a banda, vou treinar também. Aí a gente tava junto, e ele também começou a tentar dar aula e tal, mas não virou. Mas na época o que acontecia era tudo era Kung Fu. Minha mãe falava, vocês veem. Tanto que eu tive um processo aí, que eu tive uma quebra. Porque o que acontece? Eu comecei a me dedicar tanto pro Kung Fu, que eu fazia a faculdade de educação física, eu tinha que terminar os estágios. E os estágios não contavam todos pra Kung Fu, né? Eu tinha que fazer outras modalidades. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que sair, né? Eu vou ter que parar. E os meus pais viraram pra mim e falaram assim, e que meus pais, né, eles eram pessoas mais fora do Kung Fu, que eles achavam que às vezes eu fiquei muito engessada, né? Eles falaram assim, Isa, é o seguinte, porque eu já tinha o meu salário, né, eu trabalhava lá, eu era de cadeira registrada e tal, assinada, eles falaram assim, meu pai virou pra mim e falou assim, você vai ter que terminar os estágios da faculdade, eu pago o seu salário pra você sair de lá e terminar os seus estágios. Aí a minha mãe, por outro lado, falou assim, eu quero que você vá viver a vida. Eu quero que você vá para as festas da faculdade. Minha mãe falou isso. Eu falei, não, mãe, mas por quê? Falei, não, porque você vai... Se você se frustrar lá pra frente, não vai ter como voltar no tempo. Então eu quero que você saia um pouco da bolha do Kung Fu. E foi o que eu fiz. Eu saí um pouco, curti o que tinha pra curtir fora, né? Sem o peso de representar uma escola, porque eu me sentia assim. Né? Eu me sentia representando. Então... né, eu não experimentava nenhuma bebida alcoólica, porque eu era atleta, eu era uma instrutora de Kung Fu, eu tinha que ter condutas. Então, ali na faculdade, eu fui numa festa, tomei uma cerveja, experimentei, né? Eu tive essa abertura porque meus pais me deram. E aí eu falei, legal, assim que é a vida fora da disciplina marcial, vamos colocar assim, estipulada de forma... ética. Civil, a vida isso, mundana. exato. E aí eu vou pra esse lado, né? Eu vou pra esse mundo que é fora da bolha do Kung Fu. Que meus amigos falavam que eu fazia parte de uma seita. Eles falavam, você faz parte de uma seita. Você é explorada. Você é a graneira, agora tem campeonato, tem que ficar levando tatame. Me zoavam, mas me zoavam até não poder mais. Trabalho de sábado, né? E aí o que acontecia? E aí eu voltei. Aí eu tenho essa reconexão de novo, eu volto a dar aula. Mas esse período que eu saí, foi justamente quando o Mestre e o Mestre Paulo se separam. Ali você não estava, então? Não, o que acontece? Eu dou aula e aí eles falam, a gente vai se separar. Foi nesse tempo. O que aconteceu? Eles falam, a gente vai se separar. E eles fazem uma reunião com todos os instrutores. Eu já fui falado isso aqui, eu acho que foi o Mestre Paulo até que comentou. Eles fazem uma reunião com todos os instrutores e falam, olha, a gente vai se separar e vocês têm que escolher com quem vocês querem ficar. Imagina para uma criança, um adulto, uma adolescente, né, adulto no caso na época, já estava com meus 21 anos, falar, escolhe o pai e a mãe com quem você vai ficar. Não dá para escolher. Então eu e meu irmão, a gente conversou e ele falou, eu não vou ficar com ninguém, eu vou aproveitar que o papai e a mamãe estão me dando essa lambuja de ficar fora, eu vou aproveitar e vou sair. Vou sair da instrução, continuar tendo Kung Fu, mas vou sair da instrução e eu não quero ter esse peso. Eu não quero escolher um, não vou escolher um. Mas você continua treinando aonde? Então, o que acontece? Olha só como é o destino. O Mestre de Paulo abriu a escola dele aonde? Em Pinheiros, 2 quarteirões da nossa casa. Aí quem vai lá ajudar a montar a escola? Eu e meu irmão. A gente vai lá, a gente ajudou ele a montar a escola, primeiro campeonato a gente ajudou ele, mas a gente continua treinando com o Mestre. Por quê? Porque o que a gente deu como palavra, né? A gente não escolheu e falou assim, olha, a gente fica com quem for ficar. Então, quem for ficar, a gente fica, a gente meio que lavou as mãos, assim. A gente falou, a gente não vai escolher ninguém. E aí o meu irmão continua dando aula e eu saio.
Então ele continua no Mestre Serra, eu continuo treinando com o Mestre Serra, mas a gente sempre esteve em contato com o Mestre de Paula, a gente tem um carinho enorme por ele, né? Quando a gente abriu a nossa escola, a gente foi lá agradecer, a gente deu presente para ele. Todas as vezes que eu ganhei meus títulos de professora de Sifu, fui lá agradecer ele, mando mensagem para ele Dia dos Pais. A gente tem uma relação muito próxima com o Mestre de Paula, a gente tem um carinho enorme. Eu não vejo o meu Kung Fu, ele não estaria no nível que está, eu não teria uma escola do jeito que a gente tem se não tivesse o Mestre de Paula na nossa vida. A gente tem a gratidão imensa por ele, assim como a gente tem com o Mestre Serra e atualmente também com o Mestre de Paula, com o Mestre Tomizaki, que também eu comentei com o Márcio, eu fiquei 6 meses também com o Mestre Tomizaki. Então, esses 3 mestres, para mim, para a Isadora, são pessoas que fazem muita diferença na minha vida, né? Seja no passado, no presente e aí nos futuros que vierem. Mas na balança, o que fez você, pender, acho que eu vou ficar com o Mestre Serra? Olha, eu vou te falar que, assim... Porque você teve que pesar, teve que... Né? Então, a grande verdade é porque, quando eu teve a separação, o Mestre Paulo, ele ficou com o formato da Tati Wong, de trabalho, né? O formato de trabalho. E eu tinha visto... Ele ensinava louva-a-Deus, né? Não, mas o louva-a-Deus não foi o divisor. Eu fazia louva-a-Deus, primeiramente porque eu queria ter... eu e meu irmão, a gente quis resgatar o que a gente aprendeu lá na infância, né? Que a gente parou. E também porque a gente começou a também dar aula, e tinha aula de louva-a-Deus lá na época, então a gente tinha que dar aula também. Então a gente foi atrás do estilo para ajudar também, para, né, ter mais vivência, estudo também da técnica. Mas o que aconteceu foi que o método Tati Wong de trabalho era uma forma que algumas coisas, lembra que eu falei, não é errado nem certo, mas a gente algumas coisas não batiam com as condutas que eu queria ter como educadora, vamos colocar dessa forma. E aí o Mestre Serra estava trazendo uma coisa nova, que era voltar à luta simulada, não era a luta de boxe chinês, era estudar mais a técnica. E aí aquela coisa, aquele link que eu falei que, puxa, né, eu tava lá fazendo um monte de kati e eu não gostava da luta. Como é que eu ia linkar, né? Não conseguia linkar. E ali eu comecei a linkar. E nessa época, no boxe chinês, eu comecei a ter muito contato também com o Mestre Serra, né? Muito mais. A gente já tinha, né? Mas é um contato muito mais próximo, porque quem cuidava da equipe de boxe chinês era o Mestre Serra. Então, assim, quando a gente era na infância, a gente ficava mais com viés com o Mestre de Paula. Depois, na adolescência, aí depois equilibrou bastante, assim. A gente treinava com os dois, né? E aí foi isso. Então, a gente fica... Meu irmão tá lá. Eu não quis voltar. Eu fiquei um tempo fora. Eu fiquei ali quase 1 ano fora. Só treinando, visitando o Mestre de Paula e tal, não sei o quê. E aí eu falei, não, eu quero voltar a instruir. E aí eu peço pro Mestre Serra. Falou, mas vou voltar, meu irmão tá aqui, né? E ele sabe, ele sempre soube que a gente tinha uma boa relação com o Mestre de Paula. Mas em nenhum momento eu quis voltar para Tati Wong, pro modelo Tati Wong. Porque tinha as coisas que eu não gostava muito. Eu queria lutar simulado, eu não queria lutar mais boxe chinês. Eu queria entender um pouco mais, me imbuir mais da técnica. Então é isso aí, por isso que a gente fica com o Mestre Serra nesse quesito. E assim, o Mestre de Paula não era pelo Mestre de Paula, é pelo Tati Wong. Não, eu mencionei antes que foi um divisor de águas, né? O estabelecimento da Tati Wong, da Academia Tati Wong aqui no Brasil, método de ensino, marketing e tudo mais. Do mesmo jeito que a separação dos dois também. Eu ia falar. Foi um baque. Foi um impacto, assim. Foi. É um marco na história do Kung Fu. É um marco na história do Kung Fu. E tem uma outra coisa, quando você citou esse campeonato que teve aqui, esse campeonato... Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. Tem uma coisa curiosa, né, do Kung Fu aqui em São Paulo. Quem tá mais nas periferias de São Paulo treinando Kung Fu, olhava pro Tati Wong, para essa estrutura do Tati Wong, como uma coisa assim, muito lá em cima, do ponto de vista de uma super estrutura, com mestre... Sim. Com academias, com uniformes impecáveis e tudo mais, aulas tudo muito certinha. Era quase inacessível pra gente, assim. Entendo. A gente acompanhava de longe, tanto é que esse campeonato, acho que eu nem assisti esse campeonato, soube da realização, mas assim, tinha algumas bolhas do Kung Fu. Vocês não conseguiam chegar. Não, a gente sabia da existência, mas não conseguia acessar, não conseguia chegar. Quando tem um rompimento entre os dois mestres, rola um pouco esse impacto, assim. A comunidade do Kung Fu sente,
Não, Porque sente aí muito, né? Todo mundo sente muito, só que a partir desse rompimento surgem um monte de filiais. filiais, de outras aberturas. escolas, outros professores acabam trilhando carreira solo e depois alguns voltam depois ou com Depal ou com mestre Serra. Então tem um processo aí muito orgânico também, né? Até acho que eu falei isso com o professor Balestrini aqui. Eu sou muito romântico, eu não curto muito separação, entendeu? Eu de também qualquer não. natureza. Eu também não. De amizade, enfim. E os dois eram muito juntos, né? Muito. Muito juntos. E quando tem esse... Não, e pra gente, né, era... Imagina pra vocês. Não, pra gente foi uma coisa bem... alunos, assim. Não, e assim, a gente ia visitar o mestre de Paula, a gente chorava, assim, sabe? Poxa, a gente sentia falta de treinar com ele. Porque, eu treinei com ele desde criança, eu e meu irmão, né? E aí eles ficaram separados, assim, né? Separados. Separados. E aí, eu não vou saber quanto tempo, talvez uns 3 anos atrás, pós-pandemia, eles voltam num campeonato do Mestre de Paula, o Mestre Serra foi, e eles tiveram esse reencontro. Pra gente foi uma coisa muito singela, que poucas pessoas perceberam, mas pra gente foi um momento muito mágico, assim, deles se reconectarem, tipo, o Mestre de Paula ir na escola do Mestre Serra, né, ter esse contato, né, Acho que o mestre contou isso, que ele foi numa celebração de um aniversário anos da escola do mestre. Foi uma coisa muito bonita, assim, de ver que eles retomavam, não que eles tenham brigado nem nada do gênero, mas eles estavam, é normal, né? Imagina, você terminar um relacionamento, né? Você precisa de um espaço, né? Pra cada um seguir o seu caminho. Não, e acho muito legal, assim, não é a primeira pessoa que fala aqui que ficou com um deles e manteve o contato com o outro. Eu acho legal porque isso desmistifica um pouco a separação, Sim. Humaniza. Então, tipo, não é que... né, continuou sendo uma família Kung Fu. Continua, só que, né... o Mestre Paulo foi uma coisa muito legal. Isso foi muito legal. Até comentei isso com o Mestre Serra, foi bem interessante. Que ele até... Porque o Mestre já comentou, né? Por que vocês não querem sair com o nome do Instituto, né? Ser uma filial do Instituto. Quando a gente saiu do Instituto... Porque a gente deu aula há muitos anos. Eu dei aula no Instituto durante 15 anos, né? E todo mundo me conhecia lá. E o meu irmão também, né? A gente deu aula durante 15 anos lá. E aí o mestre falou, por que vocês não querem sair com o nome do Instituto? Eu falei, não, mestre, porque a gente tem medo de levar o nome, né? Primeiro a gente tinha medo de levar o nome. E, sei lá, não dá certo, né? E, poxa, né? O nome... Lembra que eu falei, né? Sim. Você veste uma camisa, né? E segundo que eu falei... Não, eu acho que é bom a gente abrir com outro nome. E ele foi entender depois que eu contei essa história. Porque quando eu saio da Tachon que está se desfazendo... Numa das visitas ao Mestre de Paulo, eu falo... o Mestre de Paulo fala, e aí, você vai abrir sua escola? Quando você vai abrir sua escola? Porque já existia essa conversa, né? Com meu pai e tal. Mestre, acho que não, acho que eu não vou mais abrir escola. Acho que depois que eu vi que o senhor e o Mestre de Serra se separaram, não sei se eu quero mais isso pra mim. Isso me desmotivou um pouco nesse quesito. Tanto que eu tava sem dar aula. Aí ele vira pra falar pra mim assim, mas quem disse que a gente deu errado? Quem disse que a gente não deu certo? A gente deu certo por muitos anos juntos. E agora a gente vai dar certo separado. Você não tem que pensar que a gente não... Só porque a gente se separou que a gente não deu certo. A gente deu certo e a gente vai continuar dando certo. Mas de forma diferente. E aquilo ali me deu um estalo, né? Aquilo foi, poxa, peraí, né? Eu acho que eu tô vendo de outra forma, né? Por isso que é mestre, né? E aí eu contei isso depois pro Mestre Serra, assim, nem sabia que isso ia mexer, né? Ele falou, agora eu entendi. Eu falei, então tá bom. Então a gente... E tem uma simbologia no nome da nossa escola, o Cedeão chinês, né? Tem 2 simbologias. A primeira é porque a gente fazia dança do leão dentro da nossa organização. E quem deu o leão pra gente foi o Mestre Serra, né? E a cor laranja é porque ele deu um leão pra gente laranja. Ele comprou um leão lá na China e ele presenteou a gente com esse leão depois. Porque a gente usava muito leão. E a segunda é porque é uma escola com um coração, mas com 2 pessoas, né? Então a gente tem essa simbologia que a gente trabalha junto, unido, né? Desde o começo, como eu falei. O meu irmão é o motivo de eu estar aqui, entendeu? Então não tem como separar isso, né? Então é a simbologia, né? Eu fiquei com uma curiosidade sobre seu irmão. Pode perguntar. Vocês lutam? Sim, com certeza. Quando a gente era mais novo, ele me chamou uma vez pra treinar a luta dentro do quarto. Falou, eu preciso treinar a luta pro campeonato. Falei, tá bom. Tomei 2 peitos do pé na cabeça, caí na cama. Quase acordada, na cabeça.
desacordada, eu falei, olha, não vai rolar mais, aqui no quarto não dá, né? Não tem espaço pra eu fugir de você. E, mas sim, e até hoje? Até hoje a gente treina junto, a gente estuda a técnica. Hoje em dia, né, com menos fervor, né? Porque... Mas a gente treinava, luta. Sem chutes na cabeça. Sem chutes na cabeça, por favor, não. A Não, cabeça né? não, né? Não. Qualquer lugar menos a cabeça. Mas a gente estuda, né? A gente gosta de estudar bastante a luta em si, a gente troca muita figurinha. É uma coisa que a gente preza muito dentro da escola. Tanto que, se a gente for falar no contexto feminino, luta é uma coisa bem reativa, né? As mulheres, na maioria das vezes, quando a gente dava aula, pelo menos lá no instituto, né, onde a gente deu aula por muitos anos, e até mesmo dentro, né, do mundo Kung Fu, você vê muitas mulheres reativas em relação à luta. Elas não querem, né? É uma coisa que elas se sentem desconfortáveis. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a lidar, fui trazendo para elas como lidar, né? E o meu irmão troca muita figurinha comigo disso. Ele fala, Isa, como é que eu posso entrar em contato com essa aluna? Porque eu quero que ela desenvolva mais isso. Então tá bom. Aí eu troco uma figurinha com ele. Então a gente tem essa conversa e consegue... Hoje em dia a gente tem umas mulheres que gostam de lutar mesmo, assim. E até é perigoso. Eu falo, nossa, as minhas ficaram meio... Professora, o que você acha que... Ao que você atribui essa, digamos, resistência, assim... Da mulher? Da mulher para então, Quais são as eu vendo de fora... as hipóteses Então, eu vendo de fora, eu acho que assim... Primeira questão é... Eu acho que é a cultura que a gente tem social. Já começa daí. Então, o menino joga bola e jogo de futebol tem jogo de corpo. Hoje em dia tá mudando, tá? Mas tem o jogo de corpo, né? A menina é delicada, né? O menino tem que aprender a lutar porque ele tem que aprender a defender a família, o que seja. Né? O homem, ele tem que ter o controle disso, né? Ele tem que ter a questão de ser o líder da casa, vamos colocar assim. Hoje em dia tá mudando, mas antigamente era muito, muito instigado isso na sociedade. E no subconsciente das meninas já vinha isso, né? O homem, ele também não gostava de lutar. Muitos homens não gostam de lutar, só que eles não falam porque o homem tem que lutar. Então ele sobrepõe o subconsciente dele. Ele fala, não, beleza, eu vou ter que aceitar isso aqui. A mulher, ela tem a opção de não lutar, porque ela sempre teve a opção de não lutar. Então ela não coloca como... Ela não tenta transmutar essa não vontade, entendeu? Ela fala, ela sempre vai pro lado que... Ela fala, mas eu não preciso lutar. Eu nunca precisei lutar. O homem não, tipo, o homem, se você chorar, né? Você tem que ser firme, você tem que ser garrido. A mulher não tem... Não precisa. A mulher pode expor as suas vontades, vamos colocar dessa forma, né? Falar que não quer, que né, é mais forte e tal. E então isso também gera muito na aula, né? Então, né, lembra, eu fiquei ali acuada e tá tudo bem pra mim. Um homem não faria isso, porque tem o ego, tem a questão da honra, do orgulho e tal. E então eu acho que esse quesito é uma coisa bem crucial. E a didática que é implementada. Então, por exemplo, eu tenho muitas alunos que falam, eu tenho medo de machucar, porque é uma mãe, né? Ou é mais delicada. Fala, eu tenho medo de machucar porque ela se sente agredida quando tem a luta. Eu falo, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma menina do seu porte e eu quero que você pelo menos encoste. Então eu começo com exercícios de encostar, tipo, receber com o mesmo porte físico, pra ela entender que, ó, capaz, agora vamos lá. E se for na rua? E se for um rapaz mais forte? E eu falo pra elas, né? Eu dou até curso de defesa pessoal também. Eu falo, gente, a probabilidade de um homem atacar uma mulher é muito maior, né? A mulher é muito mais acessível a usar um Kung Fu na rua do que usar do que o homem usar na rua. Porque a abordagem física é muito maior com a mulher do que com o homem. Né? Quantas vezes você vê um rapaz brigando na rua, vamos dizer assim, são poucas, ou sendo abordado de forma bruta física na rua, são poucos. Agora a mulher, se você sai com shorts mais curto, você já é agredida verbalmente, né? Ou com um olhar, ou com uma intenção. Então eu falo para elas, olha, se você não entender que você tem que mudar esse conceito e mudar também para entender a sua postura na sua vida, que isso influencia na sua vida. A partir do momento que você consegue mudar a chave de algo que você não se sente confortável, que você não gosta, que é um viés da luta, quando você tiver uma situação que você vai ficar triste, né, vamos supor, uma depressão, ou uma perda de emprego, ou um término de relacionamento, ou sei lá, uma doença na família, você também vai conseguir reverter esse pensamento, porque isso é uma ferramenta, você usa como ferramenta. Então a luta, ela vai te ensinar a trabalhar a sua parte emocional.
ela é muito mais emocional do que física. Muito mais. Porque quando você está na luta, você está em contato com os seus medos, os seus anseios, e ninguém vai ver isso, só você vai sentir. E é ali que você tem a oportunidade de treinar isso 3 vezes na semana. Enquanto muita gente vai procurar um mindful, um coaching, sabe? Procurar palavras de autoajuda. Poxa, você pode treinar ali na fonte, que é você, né? Essa transição na luta, você recebeu um golpe, você fala, tô com medo, né? Ou você recebeu, não, agora eu vou bater na minha cabeça. Vou devolver, né? Segura. Exato. Vai dar vontade de chorar. Eu já chorei várias vezes em luta, que eu recebi, assustei, não sabia assim, o que eu tava sentindo. E tá tudo bem, porque a gente vai passar isso na vida. Às vezes você vai tomar um susto ali com o carro, bater o carro, você vai chorar, né? Ou às vezes você vai perder um ente querido, você vai chorar e não vai nem saber por que você tá chorando. Se é porque você perdeu, ou se é porque ficou um ente ali que ficou sozinho. Então, essa relação com o emocional, a gente tem que ensinar a mulher nesse viés. Porque elas acessam muito mais fácil do que só para se defender. Elas não entendem esse relacionamento. Professora, eu estou entendendo que na escola, você e o professor Diego, a luta está introduzida numa aula comum de Kung Fu. Sim. Não está à parte. Não, toda não é uma aula. aula de sentar. Não, a gente tem... hoje em dia, hoje então, atualmente, você treina os taolus, os catis, e tem um momento ali que você vai treinar a luta. Atualmente a gente só tem 2 dias da semana que não tem luta. O resto, todos os dias tem luta. Todos os dias. E vocês dividem por fase, por faixa? Não, luta, é todo mundo junto, desde do aluno que é o iniciante ali. Por quê que é desde o aluno iniciante? Eu não dou opção para esse aluno achar que ele não pode fazer a luta. Ele entrou e ele tem que... Ele já tá ali. Sim. Você entrou, esse é o... Vamos colocar assim. Esse é o cronograma. Se você não gostar, esse é o momento para você sair. Tá tudo bem, você não se identificou, beleza. Ok. Mas esse é o cronograma. E como é que é essa luta? Não é que o aluno vai chegar lá e vai... Exato. 3 socos na cabeça. Exato. Não é 3 socos na cabeça, pelo amor de Deus. Não. É exercícios didáticos. Então, aquele aluno que nunca aprendeu... Visto eu. Aquele aluno que nunca fez sombra, eu vou falar, vai fazer sombra? Não vai. Eu vou ensinar ele. Vai ter um instrutor ali, ó. Vamos lá, hoje a gente vai fazer um treino de sombra. Gente, você sabe o que é sombra? A gente explana. Porque o ocidental, ele precisa disso. O oriental, não. O oriental faz. Exatamente. Uhum. Nós, ocidentais, a gente precisa de uma explanação. Né? Atualmente, então, essa geração de hoje tem que ter... Se não tiver um vídeo no YouTube aí... Só fica na explanação. Exato. Não valeu o treino. Não valeu. Aí você explica e vem a pergunta, né? Exato. Então, assim, tem que explanar, gente. Por que a gente faz a sombra? Qual que é o contexto? O que vai te trazer? Ó, tá vendo? Aí, vamos lá. Vamos fazer agora um exercício só de movimentação. Ó, tá vendo a abordagem da movimentação? É importante, tá vendo o ceder, o entrar? Isso faz parte da vida. Quando você tiver ali uma conduta de uma situação que você tenha que discutir algum assunto, é o entrar e o sair. Uhum. Então, isso faz parte da sua vida. Tá vendo como é importante você treinar a luta? Pra você... A gente sempre joga o contexto do que a gente ensina pro cotidiano do aluno. Uhum. Isso é muito importante, porque ele tem que entender que a arte marcial é uma ferramenta de desenvolvimento. Tanto interno, quanto externo e externo do interno. É tudo uma via única. Inclusive esse momento do confronto. Exato. E se o aluno não entende isso, né, para não correr o risco dele só fazer um movimento de força, não. Você tá fazendo a técnica, a pantera ali, poxa, que legal, você tá fazendo a pantera. E aí, como que a gente vai usar? Então eu vou usar ali no rosto, eu vou entender a anatomia. Olha que legal, eu tô entendendo a anatomia e não é do outro, é sua. Onde você usa a pantera? Eu vou usar no olho, que é melhor, na garganta, que é melhor. Legal, onde fica meus olhos? Onde fica minha garganta? A gente tem uma sociedade hoje em dia que ele fica muito no fora, né? Ele não se identifica como ser. E aí, quando você fala para o aluno, olha, onde fica seu olho, coloca Nossa, o aluno fala, nossa, né? Ele descobre que ele tem olho, é um negócio louco, né? Quando a gente fala, fecha o dedão, ele descobre que ele tem um dedão. Ele fala, nossa, meu dedão tava para fora. Falo, né? Então, você traz aquela presença no momento atual ali pro que ele está desenvolvendo, e ele entende que aquilo vai trazer um benefício não só de defesa pessoal, não só de desenvolvimento interno, mas de conexão, que é a coisa mais importante. Hoje em dia eu vejo arte marcial, eu falo para meu Deus dos instrutores, né? Nossos auxiliares, instrutores. Eu falo, hoje em dia a gente não ensina Kung Fu como defesa pessoal, não é o primeiro princípio. As pessoas que procuram, pelo menos a nossa escola, a maioria não vai lá e fala assim, eu quero aprender Kung Fu porque eu quero aprender a lutar, eu quero aprender a me defender. A maioria fala assim, olha, eu quero começar o Kung Fu porque eu não gosto mais de fazer uma atividade física X, uma academia,
sei lá, eu preciso fazer uma atividade física, mas eu sei que tem filosofia e trabalha a mente. A maioria procura dessa forma. Então, como é que eu vou pegar essa pessoa e trabalhar só físico com ela? Só e técnica? E aí, nessa hora, essa pessoa não pensa assim, mas não tem luta, né? Exato. Rola essa pergunta. Rola. E é muito engraçado que eu viro pra ele assim, olha, é o seguinte, a luta, ela faz parte do desenvolvimento da arte marcial. Não existe arte marcial sem a luta. Não existe. Por quê? Porque você tem que entender o que você está fazendo. Senão você só vai fazer um movimento. E a aplicação da luta, ela é importantíssima para a sua parte psicológica. Tem 4 pilares. Físico, mental, espiritual e emocional. O emocional, ele é trabalhado na luta. Um dos aspectos, né? Eu posso trabalhar também num campeonato, em outras situações, no exame. Mas a luta é o que vai te fazer ali, no dia a dia, ali, ó, desenvolver. Então, eles não têm esse receio, vamos dizer assim. Se tem também, eles acabam saindo. Mas isso é muito importante, né? Porque você tem alunos que às vezes treinam 3 anos, 4 anos, nunca fez uma guarda, não sabe nem fazer uma guarda. É bem importante você... Tem uma coisa na dimensão da luta que tem a ver com essa questão que a professora falou do emocional, que é quando eu estou frente a frente, sei lá, com o Márcio ou com a professora Isadora, eu não sei o que ela vai fazer e vice-versa. Então tem esse elemento surpresa que quimicamente tem um processo químico que rola ali que é transformador. Que é transformador. Que é a conexão. Exatamente. Então esse baratão que é processado na luta é indiscutível, assim, que é importantíssimo, é necessário para sustentar esse pilar das nossas artes como arte marcial. Exato, e eu acho que essa conexão é uma coisa que é indescritível para você passar para uma pessoa. Não dá, assim, aí, teoricamente, né? Exato. E o legal é que o aluno, ele também começa a compreender que ele pode confiar no outro, né? Ah, sim. Então, quando ele começa a fazer a luta ali com outra pessoa, ele se vê naquela pessoa e a pessoa se vê nele. E por mais que seja uma pessoa ali de 1,80 m, 100 quilos, ele fala, poxa, olha que legal, a gente tá tendo tem um respeito, né, acima de tudo. E esse respeito e esse acesso de vamos trabalhar, né, juntos, eu acho que é a conexão mais, assim, que é o nosso carro-chefe dentro da arte marcial. Que é o relacionamento, né? É uma coisa íntima, querendo... mesmo no confronto, né? Que é uma coisa que a gente é uma coisa íntima na sociedade brasileira. E é uma coisa íntima, né? Nessas aulas de luta, por exemplo, você já teve problema exatamente. Do cara que às vezes gosta de bater em todo mundo? Já teve. Aí a gente pede para um instrutor bater mais forte nele. A gente pede. E aí quando pega mais forte... deixa claro para vocês. A gente prioriza no cara. Exato, não é violência. Isso aqui vai pra internet, né? Mas a ideia, eles estão com equipamento, tá? Sim. Todo o equipamento a gente fala pra esse instrutor, fala, olha, eu quero que você bata forte nele pra ele sentir o que ele faz com os outros. Lembra, é o respeito. Ele entendeu o quanto ele está desrespeitando os outros. E aí o que acontece? Esse instrutor bate um pouco mais forte, a gente chama esse aluno e fala, olha, tá vendo? É assim que você tá batendo nos outros. Se você quiser bater assim nos outros, você pode ir embora, a porta tá ali. Se você não aprender a lidar com as outras pessoas, você não tem que estar aqui. Se você não quer aprender, tá tudo bem, vai para outra arte marcial. Vai para uma escola que trabalha com esse viés, mas a gente não trabalha. Eu já mandei embora já. Se você não quiser, você vai pro Tai Chi Chuan, que os caras empurram. Bate forte lá. Não rola um negócio de... Mas, isso é bullying, hein? Né? Não. Eu fui bullyingado. Eu acho que vocês deveriam depois ter uma conversa. Um pouco de respeito um com o outro. Isso, na cabeça. Não, que inclusive, se o pessoal estiver gostando desse Sexta-feira programa, à noite, às vezes rola um desafio aí. Comentar ali. Quem assistiu aqui até o final deveria comentar. 3 socos na cabeça. 3 socos na cabeça. Tem que comentar. Eu vou ser conhecida pela live dos 3 socos na cabeça, hein? Agora, deixa eu te perguntar. Você falou de respeito, né? Sim. Tem uma questão com o Kung Fu que é uma presença muito maciça de homens dando aula de Kung Fu. Sim. Né? A gente sabe e tem percebido, e esse podcast aqui tem nos aproximado cada vez mais de professoras de Sifus que estão dando aula. E na proporção é um número ainda muito pequeno, apesar de ser crescente. E te ouvindo falar de respeito, eu queria te perguntar o seguinte: você já sofreu algum aluno chegou lá para fazer aula com você e viu que uma mulher baixinha, exato, não sei o quê, que eu não sou só uma mulher, corpo mole e não sei o que lá, catatá. Como é? Já tive. Quando eu tava
Então, vamos lá, vou contextualizar, porque o pessoal de casa não tá vendo meu tamanho. Mas eu tenho 1,49,5 de altura, eu sou bem pequena. 1,49,5. E meio, porque com tênis fica com Por favor, em meio. Ponto meio, não pode... importante. E eu sou mulher, então eu tenho duas coisas bem legais para uma arte marcial que ninguém espera, né? E aí, então o que acontece? Quando eu tava começando a auxiliar, quando eu era auxiliar ainda, né? Eu tava ali no início de aprender a dar aula e tal. Teve um rapaz que eles me passaram, um rapaz bem alto e tal. Ele foi ter aula comigo. Eu falei, olha, você vai... sempre fui muito simpática. Então, todo mundo chega e falou, oi, tudo bem? Né? Seja bem-vindo e tal. E aí ele falou, nesse momento ele falou assim, é você que vai me dar aula? Que ele viu que eu tava com um uniforme diferente. Eu falei, não sei, se me derem você pra dar aula, talvez sim. Aí eu pensei, nesse primeiro momento, eu falei, espero que eles me deem pra eu dar aula pra ele. Eu queria fugir da situação. Aí cheguei lá, tava dividindo a ficha, Isa, você vai dar aula pra ele. Eu falei, putz, tá bom, vamos lá, né? Aí o que eu pensei? Eu falei, obviamente, não vou bater na pessoa que tá chegando pra mostrar pra ele que, né, eu tenho domínio da técnica. Eu falei, já sei, eu vou dar minha melhor aula e se ele não gostar, paciência, eu fiz o meu melhor. Não tinha o que fazer mais, né? Aí fui lá e comecei a dar aula pra ele, comecei a explicar a técnica e tal, punho alinhado, 2 ossinhos, porque senão eu tava... Expliquei toda a técnica, no final da aula, ele, nossa, você explica muito bem, nossa, muito obrigado, adorei sua aula. Então, assim, o preconceito existiu ali. Quando eu estou com a minha escola, isso é bem interessante. Eu e meu irmão, a gente abriu a escola e meu irmão fez uma cirurgia de hérnia bem no começo da escola e a gente programou dessa forma, porque ele precisava fazer cirurgia. A gente falou, vamos fazer bem no começo da escola, porque não vai ter muito aluno. Então, dá tempo de você reabilitar para quando tiver mais alunos, você tá no tatame. E aí, a gente tem uma situação de um aluno faixa branca, que ele chamava, não vou falar o nome dele, vai que ele vê, né? Mas ele duvidava da defesa pessoal que a gente passava. Continua aluno? Não. Mas ele é bonzinho, depois ele ficou bonzinho. Mas eu tive que dar umas apertadas nele. Então, a gente tem uma defesa pessoal que é um estrangulamento frontal. Então, você tira, pá, né? Faz a técnica, bate. Aí ele... Mas e se pegar firme? Aí ele foi lá e deu uma estrangulada. Putz, aí eu fiz a técnica forte nele. Aí eu falei, putz, ele vai ter que dar uma apanhadinha. Aí tinha um pessoal que já tava treinando com a gente, que tava lá auxiliando, a Dri, que já veio da autoescola, tinha o Sim Júnior também. Coloquei todos eles pra fazer defesa pessoal com ele, e quando eles vinham, eu falei assim, pode bater. Assim, baixinho, pode bater. Aí eles batiam nele. Aí ele saiu da aula quase sem o baixo ventre. Brincadeira, mas mais ou menos isso. E aí ele falou, não, acho que funciona. Essa foi outra questão. E uma outra... Acho que funciona. E eu tive uma situação que, assim, eu acho que eu aprendi com a situação, mas não machuquei o aluno, tá? Deixar claro isso aqui. Eu tive uma situação, meu irmão estava nos Estados Unidos, esse aluno ele meio que desafiou, falou, ele tinha dificuldade para aprender a técnica e eu estava tentando ajudar, tinha mais 2, 3 alunos, vou contar rapidamente. E eu falei assim, olha, vamos ajudar o fulano, né? Vamos todo mundo junto aqui e tal. Ele falou, sabe que eu não consigo pegar essas dancinhas. Ele meio que tratou de forma pejorativa, ele lutava boxe. Aí eu falei, fulano, assim não, né? Eu levei na brincadeira ali, né? Não, né? Não é dancinha, vai lá, funcionou. Não, tem que entender que isso aqui é uma coreografia. Ele mandou ainda, repetiu de novo. Aí quando ele deu a terceira, eu falei, turma, pega equipamento todo mundo. Aí todo mundo começou a se olhar, eu falei, não, pega equipamento todo mundo completo. Todo mundo sofreu. Completo, aí eu coloquei meu equipamento completo. Na época eu tinha acabado de romper meu ligamento cruzado, o outro. E eu tava com o joelho bem soltinho. Mas eu falei, vou ter que mostrar pra ele. Meu irmão estava nos Estados Unidos, né? Então foi bem propício pra ele fazer isso. Uhum. Não à toa, né? Não à toa. E aí o que acontece? Também não sei se num dia ele tava... Sabe que às vezes o aluno tem um dia que ele vem meio... Desconta na gente, vamos colocar assim, né? Tem isso às vezes. Mas não dá, a gente tem um certo limite. E aí eu... Mas tem um nome isso. É um Zé Ruela. Zé Ruela, isso. Exato. E aí eu fui lá, eu juntei todo mundo, alinhei, ele era um dos mais novos da aula. E comecei dos mais graduados, lutei com todo mundo. Fui lutando, deixei ele por último. Quando foi por último, aí eu peguei. Peguei, até ele cair no chão, aí eu tirei o capacete assim. Ele falou, não, pera, isso aí é briga de rua. Eu falei, não, isso aqui é luta de guerra. Não tem regra. Quando ela tirou o capacete, todo mundo, para! Você achou que ela ia... Não, não ia machucar ele. Ah, mas poderia. Não ia, poderia, mas eu não ia. Eu queria que ele aprendesse. E aí eu parei, ele falou, mas isso é luta de rua. Eu falei, não, sim, é uma luta de guerra, não tem... Não. E quando eu falei pra ele, pega o equipamento, eu falei, eu vou usar meu boxe. Eu falei, você usa o que você quiser.
E aí eu juntei ele assim... Levou pro pessoal. Levei, não. Aí eu falei assim, ó, tira equipamento e tal. Ele foi, voltou. Vamos encerrar a aula. Eu falei, ó, fulano, o que você fez aqui hoje não se faz. É falta de respeito. É a mesma coisa que se você lutasse uma arte marcial, que nem o jiu-jitsu do jogo, falasse que a pessoa rola com um homem, né, no chão, ou uma pessoa de capoeira, que a pessoa dança. Você tratou de forma pejorativa, a arte marcial não pode. Isso não serve. Eu falei, se você tivesse em outra escola, as pessoas poderiam te bater para você aprender. E eu não fiz isso. Eu te respeitei. Eu coloquei para você a técnica hoje para você ver que funciona. Então eu espero que você saia daqui com uma lição. Não precisa voltar. Mas saia daqui com uma lição. Ele não voltou? Não voltou, mas a gente se encontrava nas academias de fitness. E eu dava oi pra ele, dava oi pra mim. Ficou tudo bem, não me processou. Mas eu não machuquei ele. Eu tratei ele de forma educada. Os 3 socos na cabeça. É, quase isso, hein? Eu só não dei o terceiro. Acho que você senta. Pela história aqui, acho que você senta. Mas é muito louco, né? Porque a gente é educadora e a gente não quer chegar nesse nível, sabe? Eu saí muito chateada dessa situação. Eu falei, puxa, eu não fui uma boa educadora, sabe? Eu fiquei refletindo. Mas todos os alunos viraram pra mim e falaram assim, não, você foi muito pontual. Então, se os alunos falaram, eu acho que também eu tenho que aceitar também o viés, a visão deles da situação. Mas assim, hoje em dia, até hoje eu reflito. Eu falo, todos os erros que eu coloco pra mim que eu tenho, eu reflito pra melhorar numa próxima situação. Então, não que eu acho que eu fui certa, mas eu fui bem educada. Eu acho que o mais importante é isso, é você tentar tirar o melhor do aluno, mesmo quando ele não te traz o seu melhor, entendeu? Então a gente sempre tem que aprender, tem que sempre trabalhar o Kung Fu em todo momento, né? É a ferramenta de transmutação ali a todo momento. Transformar o limão em limonada a todo momento. Muito bom. Muito legal, Caramba, hein? Audiência. Que papo. Eu tenho mais um monte de pergunta aqui. Só antes um comentário. Te ouvindo sobre essa história toda aí de preconceito. Que eu puxei a questão da mulher, mas te ouvindo tem uma dose muito grande de preconceito, né? Sim, sim. E que a gente, enquanto professores, sobretudo, você precisa sempre, o tempo inteiro, meio que se... Provar, né? Sim. Provar e convencer aquele aluno... Mas eu queria te perguntar uma coisa pra gente fechar essa... O que você diria hoje para aquela criança ou para aquela pré-adolescente que tomou aqueles 3 socos? Se você encontrasse com ela hoje, frente a frente, o que você falaria para ela? Nossa, hein, que pergunta. Uma pergunta para fechar, é a minha pergunta... Pergunta da Cartola. Da Cartola. Aprenda a fazer queda. Não, tô brincando. Foi só pra distrair. Mas eu falaria pra ela... Desvia de 3 socos. Mesmo com os altos e baixos, né? Que a gente tem na nossa profissão, porque a gente tem, né? Todos nós temos. E mesmo com os altos e baixos, você vai ser muito bem realizada. E você vai conseguir conquistar tudo o que você desejou. Dentro do aspecto tanto pessoal, quanto no seu desenvolvimento como profissional. Então, continua aqui, vai dar certo. Confia nos seus instintos. É isso. Bom. E aprende a dar queda. E clincha. Isso. Pelo amor de Deus. Tá bom? Que legal. Muito bom, professora, muito bom. Muito bom. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigado pela plateia pela presença aqui também. Obrigado pela conversa franca. Exatamente. Não é Obrigado. sempre, é muito legal. É bom assim. Papo reto. Né? É. E eu queria agradecer a oportunidade, né? Acho que é importante a gente ter um canal que traga conteúdo para nosso núcleo, né? Para o nosso nicho, que não tem, né? E vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, muito profissional, né? A gente está trazendo pessoas aqui para falar as histórias delas, contarem tramar, né? Todo esse... Tem um como se fosse uma teia, né? Toda essa teia que envolve toda a história do Kung Fu. Independente se são histórias que a gente conhece ou não conhece, né? Eu acho que é importante a gente ter isso gravado, né? E as pessoas saberem, né? Porque a gente pode se tornar uma representação, né? Às vezes um aluno que está aí ouvindo, que tem uma dificuldade em lutar, às vezes ele tá ouvindo... Exatamente. Com certeza. Não, é um lugar de escuta, né? Alguém vai ouvir sua história e vai falar, puxa,
Então eu consigo também. E às vezes é uma pessoa muito pequena que toma 3 socos na cabeça também, vai se identificar. Então eu agradeço muito você estar dando essa oportunidade e agradeço também todos os mestres que fizeram parte da minha vida, porque eu tenho que também agradecer eles. Se eu tô aqui hoje é por conta deles, né? Agradecer a todas nossas histórias, né? Os mestres aí que fazem nós sermos uma ferramenta para outras pessoas e isso a gente vai passando à frente, né? É levar o legado para frente aí e trazer mais Kung Fu para nossa sociedade e transformar mais pessoas aí em desenvolvimentos pessoais para discernir, né, para outras pessoas também. Espalhar. Obrigada, viu? Muito bom, muito bom. obrigado. A gente quer agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Recadinhos finais aí? 2. Bom, se você não curtiu até agora, faça isso agora. Tem aqui o nosso Pix para você apoiar essa iniciativa toda que a gente tem feito de registrar um pouco da história do Kung Fu e ter conversas tão agradáveis como essa. Façam um Pix. Façam um Pix aqui. Ajudem eles, por favor. Isso aí. E Que mais? doem uma... Doe uma claquete. Por favor, Se você tiver uma na sua casa aí, doa pra gente. E procure a gente lá no Spotify, Google Podcasts, Android Podcast. Não, Google Podcast e Android acho que é o mesmo. Todos, Castbox, Apple Podcast. Isso. Tem na Apple também? Tem na Apple, tem no Poxa, me dá iPhone, um se Apple. procurar no... Pra eu poder ouvir? Quer? Dá um Apple pra mim. Pô, dá 5 estrelas lá também, pra gente crescer mais nos exatamente, podcasts. exatamente. A gente tá precisando. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.